Quando você tem 3 forças dessa dentro de uma propriedade, não tem como errar. E a história do Nelore, ela é muito bonita e deve ser respeitada, né? Claro. E a gente deve ficar feliz também com aquele Nelore do passado lá, porque ele foi a base formadora do nosso rebanho. Você dá chance à vaca de fertilidade ruim, é só você adiar o problema. Fala pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer enorme receber vocês aqui hoje, nosso podcast Mesa Rural. Hoje o primeiro episódio e uma alegria enorme hoje a gente está aqui. Quem compõe a mesa aqui junto comigo é Eli Santana, Dr. Júlio César e nosso convidado de honra para poder abrir aqui com chave de ouro, Thiago Roseira. Todo mundo conhece um veterinário aqui na região de renome aí já, um cara novo, mas que tem um trabalho com reprodução fantástica. E eu vou deixar ele se apresentar um pouco aí, falar um pouco da história dele, que, caramba, é uma parada interessante. Thiago, seja bem-vindo. Isso aqui é o espaço de todos nós. E a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre a pecuária, sobre o agronegócio, o que está acontecendo e difundir um pouco mais o conhecimento. Não, eu quem agradeço o convite. É uma satisfação grande poder estar aqui. Confesso que é um ambiente totalmente novo para mim, né? O ambiente que eu tô habituado, ele tem menos pompa que um ambiente de estúdio, né? Mas a gente fica muito satisfeito por ser lembrado e vamos falar um pouco aqui da história da gente, como começou e onde é que a gente está hoje, né? Então, o meu caso com a medicina veterinária, ele começou desde que eu me entendo por ser humano, né? Eu pequeno, eu já falava que eu queria ser médico veterinário. E esse sonho, ele me acompanhou pela adolescência, né? E quando chegou na época do vestibular ainda, lá no ano de 2003, eu só queria medicina veterinária e só queria ficar perto de casa, né? E uma condição lá de estudar, de fazer faculdade lá em minha casa era escola pública. Você passe numa universidade pública, porque particular a gente não paga e não tem condições de pagar e ponto final, né? E eu não queria ir para longe de casa e a única opção minha na época era o ESC, que está aqui a um pouco mais de 150 quilômetros daqui de Itapetinga, né? A UFBA eu nem tentei vestibular, eu não queria ir para Salvador também, né? E só tinha essas 3 escolas de veterinária na época, que era a UFBA, a Unime, em Lauro de Freitas, e a UESC, entre Itabuna e Ilhéus. E aí eu fiz o vestibular para medicina. Que ano, Isso eu terminei, eu concluí o ensino médio em 2003, em 2004, em janeiro eu prestei o primeiro vestibular. Como eu só queria veterinária, e só queria Bahia, e só queria perto de casa, a única opção de veterinária que eu tive foi o ESC. Eu me inscrevi e minha mãe falou, ó, você não pode fazer um vestibular só. E aí eu tinha um professor de física que me orientou a fazer engenharia de pesca. Ele falou que ia ser uma profissão franja, grande franja. Anos que eu não vejo. Um abraço se ele ver isso aí um dia. Ele me orientou a fazer engenharia de pesca e em Itapetinga, em 2004, ia começar o curso de engenharia ambiental. E na época se falava que era a profissão do futuro, né? Essa questão do meio ambiente, de conservação e tudo mais. E eu me inscrevi nas 2 engenharias, né? Nunca tive afinidade com a área de exatas, né? E caí de paraquedas me inscrevendo em engenharia. Fiz a temporada de vestibular, saiu os resultados. Eu perdi em veterinária, fiquei, se eu não me engano, por 16 vagas na época e passei nas 2 engenharias. De pesca. Aí eu falei, o destino pé de carro. contra mim, né? E aí, assim, engenharia de pesca era Paulo Afonso, né? Um curso que eu não queria e a distância de Itapetinga. E o curso de engenharia ambiental era aqui na cidade mesmo, né? Como os 2 cursos iriam começar somente no meio do ano, no segundo semestre, minha mãe falou, ó, nenhum dos 2 cursos que você passou é o que você quer, vai para Itabuna fazer cursinho, você vai ter aí um semestre para decidir se realmente você tenta a veterinária ou você entra na universidade logo em uma das 2 engenharias. E aí eu fui, né? Fui para Itabuna, fiz lá 4, 5 meses de cursinho. Quando teve o recesso do meio do ano, eu voltei para cá e aí eu fiquei muito preocupado com o nível de concorrência lá, né? Eu estava na sala de cursinho lá com quase 400 alunos, todo mundo
sedento para entrar na universidade, né? E eu me assustei. Eu falei, moço, eu tenho 2 vagas na mão. Eu vou escolher uma e depois eu tento veterinária. E aí, Paulo Afonso foi logo descartado, né? Engenharia de pesca foi logo descartado, porque em função da distância. E eu me inscrevi, me matriculei em engenharia ambiental. E aí não voltei mais para fazer o cursinho, né? E comecei o curso em agosto, já começaram as aulas. E assim, a frustração ela veio logo de cara, né? Um curso que você não tem afinidade, não tem sensação pior do que você fazer uma coisa que você não gosta, né? Ainda mais a veterinária, que era um sonho de infância. E aí eu fiz um semestre, meu desempenho foi muito ruim, né? Eu não tinha prazer em estudar, ir para aula. E aí, consequentemente, o desempenho vai de mal a pior, né? Quando deu as férias do final de ano, de 2004 para 2005, eu me inscrevi no vestibular de veterinária novamente, na UESC. E eu entrei em clima de férias, né? Amigo que estava morando fora, que chegou e tudo mais. E aí, eu inscrito na prova, não fui fazer a prova, né? E me envolvi aqui, né? No ritmo de férias. E não fui fazer a prova, em 2005. A prova, se eu não me engano, era janeiro de 2005. E aí foi um ano, né, de engenharia. E foi um ano de frustração. Eu lembro quando chegou assim, mais ou menos no mês de setembro de 2005, a faculdade entrou de greve, a UESB, e eu não voltei mais, né? Quando ela voltou, eu não voltei mais. Aí eu liguei para um professor meu de literatura, né? Pessoa assim, muito... Ele era coordenador de cursinho na época, ele estava muito engajado nessa época de preparação para vestibular, né? E aí ele falou, Thiago, é o seguinte, eu vou te passar aí uns resumos das obras literárias da UESC e você vê o que você pode fazer. E aí eu me preparei um pouco, né? Peguei essa parte específica da prova da UESC, dei uma estudada e fui fazer a prova, né? E para minha felicidade eu passei no vestibular de 2006, em janeiro de 2006. E aí minha história na veterinária começou aí, né? Aí foi tudo que eu sonhava, né? E o desempenho, consequentemente, foi muito bom também, né? Eu fiz um curso excelente. Quando eu cheguei no último semestre, eu já praticamente não tinha mais disciplina para cumprir. E foi, assim, 5 anos de muito aprendizado e muita satisfação pessoal, né? E quando eu entrei na veterinária, eu já entrei para trabalhar com reprodução. Já começou o curso sabendo que você ia trabalhar com reprodução? Eu comecei o curso para trabalhar com reprodução de bovino, né? O meu avô era produtor rural, né? Ele tinha uma fazenda, ele produzia leite. E assim, os finais de semana nossos era na roça, né? Em contato com vaca, com animal. E assim, isso que despertou minha vontade de fazer veterinário, né? E assim, a parte de reprodução me atraía muito. Eu sempre falava, né, que queria inseminar, que queria transferir embrião, que queria fazer isso e aquilo. Então, eu fiz veterinária para trabalhar com reprodução. É tanto que todos os meus estágios, durante o curso, foi na área de reprodução. Eu nunca estagiei com clínica de pequenos, com cirurgia de pequenos animais, com nada. Tudo foi na área de grandes, especificamente de bovinos, né? E quando chegou no final de dezembro de 2010, eu concluí o curso de veterinária. Em 2011 teve a colação de grau, no dia 14 de janeiro. E aí você, da noite pro dia, você deixa de ser estudante para virar desempregado, né? E como eu queria trabalhar com reprodução, era no mercado há 10 anos atrás, até hoje ele é um pouco muito fechado, né? O produtor rural, ele é muito conservador, dificilmente ele abre. Poucos produtores abrem a porteira da fazenda para um recém-formado, uma pessoa que não tem bagagem ainda, né? Apesar de eu ter me preparado muito para trabalhar com isso, mas é muito difícil você entrar no mercado, né? E aí eu fiquei uns 4 ou 5 meses literalmente parado mesmo, desempregado, e até que surgiu uma oportunidade para trabalhar aqui na região com reprodução, em parceria com um veterinário aqui. E aí começou a minha história mesmo como profissional, né? Como médico veterinário. Aí comecei a atuar na área de reprodução e trabalhei 7 anos em parceria com um colega. E depois disso eu tive um convite da Alta Genetics para ser representante da empresa aqui na região, né? Empresa que trabalha com genética,
né? Programas de melhoramento genético e genética. E eu aceitei essa proposta desde 2018 e fundei a Fertilize, que é a minha empresa. E já faz quase 3 anos que a gente está caminhando com as próprias pernas, pode dizer assim, né? A gente já, nesses 10 anos de formato que eu tenho aí, que eu fiz agora em janeiro, a gente já tem um grupo de clientes fiéis, fixos, né? E graças a Deus as coisas estão acontecendo. O mercado da reprodução, ele vem numa crescente muito forte, né? O Brasil, ele ano após ano, é superando, né, os números em doses comercializadas, em protocolos comercializados, em quantidade de vacas inseminadas, e tá tudo muito bom, tudo muito favorável para a área de reprodução no Brasil, né? Thiago, e a zootecnia você não pensou não no começo também? Porque aqui já era um curso já conceituado, né? Então, a zootecnia na época eu não pensei, por eu já ter essa mentalidade de trabalhar com reprodução, e a zootecnia não tinha um enfoque na reprodução, né? Então eu sempre falei de veterinária por causa dessa parte de trabalhar com reprodução diretamente, né? Executando diagnóstico de gestação, ultrassonografia, eram coisas que eram mais voltadas para o veterinário na época, né? E a história já se vão 10 anos. Que bom, né? Que escolheu a veterinária. Que bom. Não. Acho que zootecnia é uma grande profissão também. Com certeza. Mas a Fala mal veterinária. de zootecnia aqui pra você ver. De jeito nenhum. Na verdade, São colegas de agrárias, né? Eu acho que os profissionais de agrárias, eles se complementam, né? O zootecnista, o agrônomo, o veterinário, eles se complementam, né? Cada um com as suas forças, né? E juntos a gente move montanhas, O que né? você falou, eu falo porque assim, aqui tem você, da assistência como veterinário, tem os meninos aqui que são zootecnistas, e eu tenho um agrônomo aqui também. Então, você imagina só se eu fosse o seu técnico. Eu talvez resolveria o seu problema de reprodução de uma forma muito limitada, porque a reprodução ela depende do trabalho do zootecnista, do agrônomo. Sim. Depende da pastagem de qualidade, depende da suplementação. Sim. Entendeu? Então, para mim colher resultados na reprodução, eu preciso do trabalho de zootecnista e de agrônomo, quando né? esses três estão juntos, é muito difícil. Não tem erro, né? Quando você tem 3 forças dessa dentro de uma propriedade, não tem como errar. Eu falo muito, e hoje eu estava conversando um pouquinho justamente sobre isso, eu falei, velho, o que é interessante é que quando você procura uma assistência, procura uma técnica, né? Uma técnica para você aplicar, você economiza o bem mais valioso que a gente tem, que é tempo. Porque, cara, é tipo assim, falei com o Eli, eu falei, Eli, pensa assim, se eu tivesse continuado sem procurar uma assistência, pô, talvez uns 10 ou 15 anos eu chegasse onde a gente chegou, né, nesses últimos 3 anos. Mas, talvez não também, né, mas poderia ter chegado. Mas você imagina, aí eu economizei quanto tempo, velho? Um quinto do tempo eu cheguei, sabe? Não, assim, não é regra, não é via de regra também, né? Porque a minha situação é de uma propriedade extremamente degradada e tudo mais, que eu fui recuperando e, tipo assim, aproveitei bons anos de chuva, situações extremamente favoráveis que aconteceram, entendeu? Valorização do preço da roupa, que me ajudou demais, entendeu? Então, tudo isso foram fatores que contribuíram. Mas, velho, que é fato que você economiza tempo. Por exemplo, hoje nós estamos colhendo fruto das primeiras inseminações que a gente fez lá atrás. Exatamente. Mas só está colhendo hoje porque um dia a gente fez lá. Né? Então, faz todo sentido você trabalhar com a técnica, você trabalhar. E é por isso que eu acho que, assim, na minha concepção, eu vejo que a inseminação artificial tem crescido tanto aqui no Brasil. E vai crescer muito mais, né? Os números mostram isso, né? Eu fiz um resumo, só para vocês terem noção, eu fiz um resumo da evolução da IATF, alguns números que a gente teve de 2020, né? Do fechamento dos números de inseminação em 2020. Então eu trouxe uns dados aqui que eles foram gerados pelo pessoal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Todos os anos eles fazem um relatório, né? Falando sobre o mercado de IATF. Então, eu apanhei as informações que eu acho mais pertinentes aqui e trouxe para vocês. Para vocês terem ideia, em 2020 foram comercializadas quase 24 milhões de doses de sêmen, né? Isso aí representa um crescimento do ano anterior de 25,3%. Qual atividade no Brasil que cresce de um ano para o outro 25%? Quase nenhuma, né?
Então esse mercado é muito pujante. A gente está falando de um rebanho de mais de 80 milhões de matrizes, né? Caramba. Mais de 80 milhões de matrizes. Além desse crescimento, é interessante a gente frisar também, você pode falar bem melhor a respeito disso, a disponibilidade desse melhoramento genético que esses animais traz. É uma economia de tempo, que é valioso. Claro, os benefícios da inseminação, né? Porque hoje quando a gente fala em inseminação, a gente mudou meio que a sigla, né? Hoje a gente fala IATF. Por que a gente fala IATF? Porque 90% das doses de sêmen que é comercializada no país hoje é usada na IATF, né? Então, inseminação, IA significa inseminação artificial. IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Isso veio para revolucionar a inseminação no Brasil, né? A inseminação no Brasil, ela vinha diminuindo pelas dificuldades que a inseminação convencional mostrava, né? Você observar a vaca em cio, você esperar o melhor momento para inseminar, entendeu? Isso aí era uma mobilização de mão de obra, de tempo muito grande, né? E uma baixa eficiência, né? A gente sabe que a maioria das manifestações de cio do bovino, elas ocorrem à noite e terminam à noite. Isso fica muito mais forte dentro das raças zebuínas, né? Tem um ponto interessante que eu queria frisar em relação à evolução. Nós partimos de uma monta natural, depois para inseminação, observação de cio e inseminação. Posteriormente vem a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo. E hoje já se fala, ou já é um mercado crescente, que é a transferência de embrião em tempo fixo também. Exatamente, e o embrião vem crescendo muito e vai crescer muito o mercado de embrião, né? Porque qual era a dificuldade do embrião no passado? Os embriões eles eram a fresco, né? Quando não existia a fertilização in vitro, você produzia os embriões em vivo dentro da vaca, que era a doadora, e você coletava esses embriões e botava, né? Então, e transferia para esses embriões para as matrizes receptoras, que iam dar sequência na gestação, né? Então a logística desse trabalho aí, ela era muito complexa. Só quem tinha acesso a essa tecnologia eram os grandes criatórios, e caro, né? Era um processo muito caro. Aí veio a FIV, a fertilização in vitro, e viabilizou muito. A FIV ela vem evoluindo em passos largos. Hoje, os métodos laboratoriais hoje eles são muito mais eficientes, e hoje consegue se congelar embrião e você ter resultados satisfatórios, né? Então um embrião que ele era usado fresco no passado, hoje você já consegue congelar, né, e ter resultado satisfatório. Então eu acho que o mercado do embrião ele vai crescer muito no Brasil, e pensando em melhoramento genético, a inseminação ela contribui em 50%, né? Você pega um animal melhorador, um reprodutor melhorador, e usa na sua matriz, o que nascer é 50% do reprodutor e 50% da matriz. 50% de um animal avaliado pelo seu desempenho e que Um animal comprovadamente melhorador, né? Um animal melhorador. Mas metade da carga genética dele vem da mãe, que a mãe pode ser um animal de baixo valor genético, né? E o embrião não. O embrião ele é usado uma doadora de alto potencial genético com um reprodutor também de alto potencial genético. Então é um melhoramento genético em 100%, né? Você consegue mudar a realidade do rebanho em muito pouco tempo com o embrião. Isso antigamente era só usado para quem fazia genética de altíssima ponta, né? De altíssima ponta, que era multiplicador de genética, né? Era. Vendia tourinho e tal, essas coisas que tinha que estar o comunicando. bom da tecnologia é porque começa num nível assim, de difícil acesso, talvez até financeiramente ou logístico, mas com o tempo ela vai se popularizando. Com certeza. E o povão, ou essa acessibilidade é que gera um recurso bom. E quem não começar a aderir a essa tecnologia acaba ficando para trás, né? Hoje você trabalhar com eficiência reprodutiva e não pensar em assistência periódica, em técnicas reprodutivas como a IATF, a transferência de embriões, é praticamente impossível, né? É praticamente impossível. Hoje eu vi no Instagram, eu até mostrei pra ele, rapaz, um trem velho desgramado lá que o pessoal tava falando que era o Nelore. Mas parecia um cachorro. Não, se você pegar o Nelore da última importação, da importação de 60, que foi a importação que difundiu realmente a raça no Brasil, se você olhar o biotipo dos animais, não tem nada a ver com o Nelore hoje.
Não. O produtor rural, ele fez um excelente trabalho na raça Nelore. E quando você pega os animais de hoje, em biotipo, em características econômicas, características realmente que têm impacto econômico, não tem nada a ver com aquele animal do passado. É tanto que o Nelore do Brasil hoje, você pegar o que deu origem ao Nelore, porque na Índia não chama Nelore. O Nelore é uma raça indiana, de origem indiana, né? Mas lá na Índia ela não chama Nelore, ela chama Ongole. E foi batizado Nelore aqui no Brasil em homenagem a uma província lá onde os animais embarcaram e o nome da província era Nelore. Por isso que ficou o nome Nelore no Brasil, né? Então esse animal que de 2020 não tem nada a ver com aquele animal indiano, né? O Brasil eu falo porque deu um show de melhoramento que genético. 96, 97, não sei, mais ou menos por aí. Meu pai inseminou aqui com Diago. Você lembra de Diago? Mais ou menos, né? É muito antigo. É, deve ser filho ou neto daquela importação lá de 60, Muito provavelmente. Né? E se você olhar, um animal extremamente pernalta, tardio, tudo mais, mas na época, assim, já era um melhoramento para o que se vinha tendo aqui, né? Era até tardio em relação às coisas de hoje, entendeu? Não é mais... Hoje em dia você tem animais... Não, na época era uma evolução, né? Era uma evolução. Absurda. A gente tinha aquele gado zebu de orelha mais pesada, de mais barbela, uns animais mais tardios. Quando veio esse choque com o Nelore, né? Já foi uma contribuição muito grande na época, né? Sim. E assim, a história do Nelore, ela é muito bonita e deve ser respeitada, né? Claro. E a gente deve ficar feliz também com aquele Nelore do passado lá, porque ele foi a base formadora do nosso rebanho, né? Ele que deu origem, e os pesquisadores brasileiros, né, conseguiram pegar aquele animal, como você falou, tardio, pernalta, com pouca musculatura, e fazer esse animal que a gente tem hoje, super moderno, e que compõe 80% do nosso rebanho nacional, né? 80% do rebanho nacional de corte é composto por Nelore. A pecuária brasileira, ela dá certo por causa do Nelore. O cruzamento industrial com as raças taurinas dá certo por causa que tem uma boa matriz Nelore. E outra coisa interessante é do ponto de vista que essa técnica de reprodução proporciona a gente acessar esse melhoramento que ocorre ano após ano. E a gente até trouxe essa discussão aqui em outro momento, que quando a gente se trabalha com um reprodutor na fazenda, ele é de custo relativamente alto, corre-se o risco de perder por morte, por doença, e você meio que está estagnado enquanto você estiver só com aquele reprodutor. Na verdade, o uso de reprodutor, um reprodutor melhorador, né? Você tem incremento de melhoramento também, né? Sim. Mas não dá para você comparar com o melhoramento quando você faz o uso da inseminação artificial e da transferência. Mas né? isso é aquela avaliação O do proprietário para impacto, o propriedade. impacto desse melhoramento através de animais que são produtores de genética, que são doadores de sêmen, né? É muito diferente, né? É claro que o touro ele contribui, né? Ele tem seu papel importante e ele não vai deixar de ser usado tão cedo, Não, né? de jeito nenhum. A situação de melhoramento com touro, às vezes assim, o que os animais nossos, padrão comum aqui, pra gente é comum, para uma propriedade que sempre trabalhou no tradicional, sem um processo seletivo, seja um touro top. Não que a gente ainda comercializa tourinho, mas a gente já tem uma genética um pouco avançada e é bom para outra propriedade. É o que eu sempre falo com meus clientes ali, que todo rebanho ele tem cabeceira meio fundo. Às vezes a minha cabeceira é fundo em outra propriedade, se eu comparar. Né? E vice-versa. Não existe animal ruim. Não existe animal ruim, existe uma comparação entre rebanho, né? Existe uma comparação entre rebanho. Todo rebanho ele vai ter meia cabeceira e fundo. Então, e cada um está num nível de avanço genético diferente, cada um no seu tempo, né? E eu acho que o importante é a gente, assim, reconhecer o benefício das tecnologias reprodutivas de melhoramento genético que tem e lançar mão delas mesmo, entendeu? Seja com o uso da inseminação artificial, seja com o uso do touro melhorador. Eu acho que não dá para fazer aquela pecuária do passado lá que você não tinha controle nenhum, que você pegava o cabeceira da boiada lá para ser o reprodutor, né, e tinha um alto grau de consanguinidade dentro do rebanho, e aí tinha fixação de características deletérias. Eu vou lembrar, que vou não contar um caso aqui contribuía. que eu não sei se você lembra. Quando eu cheguei aqui em 2015, aí o Thiago veio tocar um gado aqui pra gente. Aí eu falei, Carlito, esse gado, essa vacada, pare todo ano. Eu tenho certeza, absoluta, pare todo ano.
Aí eu lembro que tinha uma vaca bem gordona. Eu falei assim, aí não para. Pare e dá um bezerrão retado. Ela deve estar prenha. Falei, tá bom. Aí passou uns dias, aí eu peguei e falei, ô Thiagão, dá um toque aí. Aí o Thiago foi. Ô dó, é vaca? Falei, é. Já pariu? Aí eu falei, já. Aí você, de novo, você. Ô dó, ela nunca pariu, não. Ô, dó, vou te falar a verdade. Aí eu falei assim, ô dó, ela nunca pariu, não. Ele falou assim. Aí eu falei assim, eu falei, rapaz. E assim, era impressionante, porque quando você não tem um controle zootécnico, quando você não marca o seu gado, você não tem como saber isso. É. E assim, na boa vontade de todo mundo que trabalhava aqui comigo, na ideia deles, como não tinha uma numeração do gado, eles achavam que todo gado, que toda vaca paria. É quem não mede não controla nada, né? E uma ferramenta que contribui muito para a gente associar à reprodução ou até selecionar esses animais que não estão sendo produtivos é a estação de monta. Você meio que filtra os animais, você dá uma condição ideal para todos entrar naquela fase reprodutiva e quem não se adequar à reprodução, ao sistema, por isso ou por aquilo, não justifica. Ueli, estar na propriedade. eu sou muito radical com reprodução em gado de corte. E eu acho que para você fazer um trabalho de cria, não tem como você não pensar em estação de monta. Se você não tem um período de desafio reprodutivo com início e fim, como que você vai selecionar? Se você tem touro no ano todo na vacada, como que você vai selecionar os animais, né, que são mais férteis e menos férteis? Aí eu tenho um produtor que eu falo assim, mas a minha vaca é boa, ela para todo ano. Ela me dá um bezerro por ano. Eu falei, mas se a vaca lhe der um bezerro em um ano, em janeiro, e outro em dezembro, não é um ano não. São 2, né? E ela te deu um por ano. Mas o intervalo entre partos é de quase 2 anos, né? Então não tem essa conversa. Se você não estabelece tempo de reprodução, você não consegue fazer seleção. Como é que você vai selecionar os animais mais férteis e descartar os animais menos férteis se você não tem um período pré-determinado para que a reprodução aconteça, né? E sem falar nos outros benefícios da estação de monta, né? A gente sabe que o bezerro que ele nasce na época certa, ele pesa mais na desmama, né? Então, quanto mais partos a gente concentrar no cedo, que é o termo que a gente usa do bezerro que nasce primeiro, né? No período correto, no período adequado para cada região, que o Brasil ele é muito grande, ele tem extensão continental. Então, esse bezerro do cedo, ele é muito relativo de região para região, né? Tem lugares que a bezerrada pode nascer em julho, porque o ambiente já é favorável para o nascimento. Se o bezerro nosso nasce em julho aqui, ele vai ter sérios problemas sanitários, porque a gente tem um inverno chuvoso, muita incidência de lama, né? Umidade alta, frio, a gente vai ter problema de pele, de doenças de pele, do cordão umbilical, diarreias, né? Então isso compromete o desempenho desse bezerro pro resto da vida. Um dos benefícios é esse, a gente escolher de acordo com a região, de acordo com a curva pluviométrica da região, o melhor época de nascimento e tentar concentrar o máximo de nascimentos dentro desse período, né? E a gente só consegue fazer isso com estação de monta curta, né? O ideal seria uma estação de 90 dias, né? Quanto mais próximo você tiver desse período de estação, melhor, né? Porque você consegue ter mais bezerro do cedo, você consegue ter desmama melhores e, consequentemente, o resultado financeiro da fazenda ele melhora muito, né? Falando em região de Tapetinga, esses 90 dias compreenderia de dezembro a fevereiro? Itapetinga, a curva pluviométrica nossa ela é engraçada, porque quando você compara com o centro-oeste, né, você tem um período das águas muito bem definido e o período da seca muito bem definido, né? No centro-oeste não chove na seca, né? Não chove no meio do ano, que é o período seco deles, né? E a gente é engraçado que a gente tem, nossa chuva começa aqui normalmente final de outubro, novembro, dezembro ela vai muito bem, quando chega janeiro a gente costuma ter veranico na região, né? Janeiro, fevereiro, que tem anos que ele é mais curto, a duração, tem anos que ele é mais longo. Esse ano foi um veranico longo, a gente teve, né? De dezembro para cá. Mas o que acontece? A gente precisa trabalhar com média. Eu sempre falo pro produtor, a gente não pode se planejar com o índice pluviométrico do ano anterior. Porque às vezes a chuva veio mais tarde no ano anterior, no outro ano ela vem mais cedo, então não dá pra gente ficar, eu começo agora, ano que vem eu vou começar mais tarde, porque quando você começa mais tarde, você trazer para dentro, fica praticamente impossível, né? Porque os animais vão parir mais tarde, vão entrar em reprodução mais tarde também.
Então, eu costumo falar sempre, vamos trabalhar com média. Como é a curva pluviométrica aqui da região? É só pegar os dados do índice pluviométrico da fazenda, né? E você joga lá numa planilha de Excel e você consegue fazer uma curva, né? Da distribuição dessa chuva. Ah, mas eu não tenho um dado pluviométrico da minha fazenda. Usa de alguém que tem próximo, entendeu? A microrregião... Tem as fontes de pesquisa. A microrregião, a quantidade de chuva, ela varia. O início, não. Eu estava agora em Itagimirim, extremo sul, tá chovendo lá. Aqui, Itapetinga, tá chovendo também. São 220 quilômetros de distância, né, de onde eu estava. Então, a gente trabalha com média da região, né? As fazendas da região, a curva pluviométrica aqui, elas se parecem muito uma com a outra. Catiba chove mais, regiões de cabeceira chove um pouco mais em volume, mas a distribuição é praticamente a mesma, né? Então, o ideal aqui, eu sempre começo nos meus trabalhos aqui, o início de novembro, né? Então, eu já começo inseminando a partir de 1º de novembro. Porque eu quero que esse bezerro nasce na segunda quinzena de agosto, né? Setembro, outubro, porque é o período que a gente tem menos incidência de chuva, né? O período que a gente tem menos incidência de chuva é a melhor época para o nascimento do bezerro, porque o ambiente está mais seco, né? Ele vai ter menos problema sanitário, menos problema umbilical, menos problema de pelo, de diarreia, e isso faz com que ele tenha um desempenho melhor ao longo da vida dele, né? Quando a gente compara o bezerro que nasceu, por exemplo, em dezembro, em janeiro, debaixo de chuva, esse bezerro sempre ele vai desmamar mais leve, né? E o bezerro do cedo, ele ainda é desmamado nas águas, né? O bezerro que nasce em agosto, em abril, ele está desmamado, né? O bezerro de setembro, você pode desmamar final de abril, início de maio, final de maio, que ainda está num período favorável aqui para a nossa região, principalmente para a produção de forragem, né? Dos capins predominantes aqui, ainda existe, né? Uma produção boa de forragem, um ambiente melhor, então ele passa pelo processo da desmame de maneira muito menos sofrida nesse período, né? E aí você compara o bezerro, por exemplo, que nasce lá para, vamos botar aqui, novembro, dezembro. Esse bezerro de dezembro ele vai ser desmamado em pleno inverno chuvoso nosso. Você imagina a baixa disponibilidade de pastagem, né? Frio, chuva. Esse animal ele está com o desempenho dele comprometido, né? E o bezerro que nasce no cedo, ele come muito melhor do que o bezerro que nasce no tarde, né? O bezerro que nasce lá em agosto, setembro, quando dá a primeira chuvada nas águas, ele já está comendo capim. Então ele começa a comer um capim de muito melhor qualidade. E a mãe dele também aumenta muito a produção de leite por estar comendo melhor também nesse período. Isso contribui para o desempenho desse animal, né? Aí o bezerro que nasce mais tarde, o capim já está maduro, às vezes a fêmea já não está expressando o seu potencial de produção de leite, né? E o pasto não está na melhor qualidade e esse bezerro fica comprometido, né? Rapaz, as vantagens da estação de monta é muito ampla. É muito, eu falei de uma, né? Exato. Envolve de manejo, o bezerro nasce no período correto, seco, né? Propício para o desenvolvimento dele, já logo após vem o período de chuva. A questão de manejo, padronização de lote, comercialização de lotes. Facilita a mão de obra. Facilita a mão de obra, Muito. inclusive a depender de números de funcionários na fazenda. Passou o período de alto manejo na propriedade, você pode liberar funcionário para outras atividades ou reduzir o número de funcionários. Comercialização, acho que eu já falei. É uma série de vantagens em que são poucos produtores do tempo um pouco mais antigos que aceitam Essa mudança. essa né? mudança. E é uma mudança que assim, você não consegue executar o ponto ideal em um ano. Geralmente, quando se começa a trabalhar com a estação de monta, você tem uma disparidade muito grande reprodutiva no rebanho. Você tem uma distribuição de pastos mais desuniforme, né? Exato. Para você trazer isso para o que é ideal lá nos 90 dias, é coisa que 2, 3 anos, depende do critério que se usa. Tem gente que é mais radical e vai na raiz. E a pesquisa vem ajudando a gente também, até na estação, porque na estação 19 e 20, a gente começava a protocolar a vaga com 35 dias de parido. Nessa estação 2021, a gente já começou com 25, não foi? Tudo é muito dinâmico, né? Você já- está falando do período pós-parto, Período né? pós-parto. Então, a reprodução ela é muito dinâmica, né? Então, o período pós-parto adequado há um ano atrás já mudou 5 dias, né? Se Era você 30 imaginar dias, que hoje é um- 25, isso tem um impacto muito grande, né? A gente consegue tem que- botar muito E tem que animal levar em dentro. consideração o seguinte, quantos milhões de doses vendidas?
são um pouco mais de 23 milhões de doses comercializadas, 23 né? milhões. Entre doses produzidas no Central, prestação de serviços, né? Você imagina quantos milhões ou bilhões esse mercado não é. Então, assim, é um mercado absurdo, pô. Aí você vira os caras todo ano eles investem em pesquisa. Então, isso aí tem que se tornar cada ano que passa mais eficiente, porque os caras querem vender mais resultado. E é impressionante, porque assim, a mudança de uma propriedade, eu posso falar porque a gente fez essa mudança. Sai de uma propriedade onde muitas vezes não, onde nem o índice zootécnico a gente tinha de uma forma consistente. Quando eu cheguei aqui, o que eu tinha de vaca, a vaca número 500, eu devia ter umas 10. Sem brincadeira nenhuma. Tinha muita. Mas não era por erro. Porque realmente não sabia onde é que parava, daqui a pouco... O processo não era ferrar de eficiente, novo e né? tal. Então, esse controle zootécnico, você estabelecer isso, você fazer isso tudo acontecer, até você chegar no ponto onde você tem uma estaçãozinha bem definida de 90 dias, cara, assim, a gente ainda não chegou lá, não. A nossa estação, pô, tá encerrando agora, ainda vai ter ainda um toque ainda para poder finalizar, entendeu? Mas não é o ideal, mas, poxa vida. E assim, o produtor, ele tem muito medo de começar uma estação de monta, né? Porque ele acha que ele vai ter pouco bezerro. Ah, eu vou diminuir minha produção de bezerro. Na verdade, não é, né? Quando a gente começa numa propriedade que não tem estação de monta definida, a gente costuma fazer uma estação mais longa, de 6 meses, e vem encurtando ela ano após ano. Eu costumo falar pro produtor, ó, se você for muito disciplinado, você leva 3 anos para ajustar uma estação de monta, né? Tem gente que tem 3 anos fazendo estação de monta e não conseguiu ainda passar de 5 meses, né? Então a gente tem que se adequar à realidade de cada fazenda, de cada proprietário, e ir tentando ajustar aos poucos. Né? Não pode ser de maneira brusca, porque aí realmente compromete a produtividade do sistema, né? É até bom a gente assim lembrar, voltar um pouco na base, que a estação de monta ela está correlacionada ao fator nutricional, que recai principalmente sobre o pasto. O pasto é a base alimentar. Se a gente tiver com a taxa de lotação alta, ou se o produtor lá tiver com a taxa de lotação alta, o índice de animais vazios, consequentemente, vai ser alto. Uma vez que qualquer limitação nutricional, isso a gente sempre fala, a primeira torneira a registro a fechar é o reprodutivo. Quando a gente vê o visível, no caso de produção de leite, a gente percebe no leite, a reprodução ela já está stand-by ali por um tempo, né? Eu costumo falar sempre para o produtor rural, a base da reprodução é a nutrição. Sem uma nutrição adequada, não existe reprodução. Porque, primeiro, o animal ele come para sobreviver. Quando sobra energia, ele mobiliza para crescimento. Quando está sobrando para crescimento, ele mobiliza, né, para produção de leite, para criar o bezerro que está no pé dele. E quando sobra energia, após a produção de leite, que ele mobiliza para a reprodução. Então, se a nutrição vai mal, a primeira, como você falou, a primeira torneira que é trancada ali é a reprodutiva, né? E o impacto é desastroso, né? A gente viveu uma seca muito forte, histórica na região, em 2015 e 2016, onde a gente pôde perceber claramente esse impacto negativo da questão nutricional na reprodução. Inclusive, a gente estava marcado para começar o processo de inseminação nessa época. Aí 2015, né? Foi, aí teve aquela chuva, você lembra naquele evento do sindicato? Do Senar, né? Lá no Parque Exposição. 50 meninos de uma vez. Pá! Aí, Thiago, ó, bom sinal e tal, vamos atrasar um pouquinho, mas a gente começa, não sei o quê. Aí, quando foi uns 15 dias depois, sumiu. Não, e as previsões eram tipo assim, sem chuva. Sem previsão. Não tem chuva. Não tem chuva. Aí o Thiago falou, velho, não dá pra fazer não, Dó. Esquece. Segura mais um pouco aí. Segura, vamos pensar em outra época, deixa ele normal, porque vai ser um baque muito grande pra você e tal. Então assim, e agora assim, é legal falar isso porque você tem que procurar um profissional que ele realmente entenda o lado da propriedade. Porque não é só chegar e falar assim, vamos fazer um protocolo de ATF, eu vou ganhar o meu aqui, vou me embora, se der um bom resultado, show. Se não der também, problema, já ganhou o meu, né? Pô, isso prova você tá aí 10 anos no mercado, você continua sendo um dos profissionais mais requisitados aqui, cada ano que passa, acho que se hoje você tivesse mais
10 veterinários para colocar para trabalhar com você, você tinha fazenda para atender. 10 é bondade sua. Eu preciso comercializar muito SEMI, fechar muito de ATF para ter 10 veterinários. Mas assim, eu não tenho do que queixar realmente, não. A região é muito boa. E eu acho que o que faz a gente se manter no mercado é justamente a seriedade, né? E a gente saber dizer não, às vezes, né? A humildade do serviço. Às vezes o não ele é importante para depois a gente colher um fruto muito maior lá na frente, né? A seriedade, a ética profissional, né? A gente lida muito bem, você entende a importância de nós, zootecnistas, a gente entende a importância do agrônomo e o resultado final, que no caso do corte nosso aqui é o bezerro, envolveu a junção de todos esses, inclusive do proprietário, em dar a oportunidade para a gente exercer essas funções. O proprietário fica perturbando o técnico, que pensar. Não, e esse interligado. o sinergismo do processo ele é muito importante, né? Tiago, do protocolo de ATF, do D0 até a inseminação é 11 dias. Hoje já tem protocolos assim mais curtos até para... Então, na verdade, o protocolo de ATF no Brasil, quando eu formei, por exemplo, era protocolos de 8 dias, né? D0, D8, né? Aí, no D10, né? No D8 era onde encerrava o protocolo hormonal, né? Inseminação 48 horas depois. Sim. E a técnica, ela veio evoluindo, né? Aí, esse protocolo... saíram pesquisas mostrando que a retirada no D9 e a inseminação no D11 apresentava também excelentes resultados, né? Eu usei muito esse protocolo e tive boas respostas, até hoje eu uso, né? E aí, recentemente agora, já mostraram também que o protocolo de duração de 7 dias com inseminação no D9, ele funciona muito também. Então, na verdade, os protocolos, quando eles chegam no mercado, eles foram testados de maneira exaustiva, né? Com repetibilidade, né? E para ver se os resultados realmente davam repetibilidade, né? Então, eu nem discuto protocolo mais hoje, né? Na verdade, eu discuto a adequação de serviço, né? Qual as datas que é mais interessante para você? Às vezes você tem um manejo programado na fazenda, não pode... eu não vou fazer uma retirada no D9, eu posso fazer no D7, eu posso fazer no D8, né? Claro, levando a particularidade de cada categoria de animal, a dosagem de hormônio para cada categoria, né? É importante a gente ter essa rigidez, né? Na hora de escolher um protocolo, mas em questão de duração de dias de protocolo, todos funcionam muito bem. Uns melhor que outros em uma determinada situação, mas todos funcionam de maneira muito satisfatória. Thiago, e você agora, quer dizer, basicamente a região encerrou a estação de monta. Encerrou. Tem uns retardatários, tipo eu. Não tem. Algumas estações mais longas, né? Tipo a minha ainda que a gente já encerrou, mas vai ter o último toque ainda, né? E nesse caso, como é que tem sido, assim, que eu queria te perguntar, assim, como é que você tem observado a região? Porque, assim, a gente teve realmente um veranico. Esse veranico foi realmente muito prejudicial, assim, para a reprodução, principalmente no gado de esporte. A gente sentiu, assim, em alguns lotes, até se acompanhou de perto, uma queda significativa de resultado. Tanto é que a gente mudou algumas estratégias nutricionais e tal no meio do caminho para a gente poder tentar dar uma elevada e deu resultado, né, por sinal. Mas assim, o que você percebeu? O que você vem sentindo aí? O que você está achando assim? Porque é uma realidade, cada ano que passa a gente tem esse veranico. Exatamente. Cada fazenda é uma realidade. É impressionante que a gente está na mesma região, mas cada fazenda ela se comporta de uma forma diferente. A gente teve um início de período das águas, muito bom, né? Foi muita chuva e encharcou muito o solo, né? A gente aguentou, a maioria das regiões ela resistiu ao veranico, né? Eu não chamo nem de veranico, veranico é 20 dias, né? Foi uma seca nas águas, né? Então a gente resistiu a essa seca nas águas, muitas fazendas resistiram por muito tempo. O que é mais importante, né? Ajuste de lotação, cara. Não adianta você querer ter lotação muito alta, sendo que a fazenda não está lhe permitindo fazer isso, entendeu? Então é muito importante ajuste de lotação, porque com o ajuste correto lhe dá condições de você enfrentar esse período de seca num período que seria de abundância, né, de comida, e passar super bem. A maioria das fazendas, o desempenho foi muito, muito além do esperado, né? Com veranico e tudo, a gente já está se aproximando aí de 7 mil diagnósticos de gestação, né? Com a média na estação de média, com a média na IATF de 61%, né? Foi bom demais. Então esse número mostra, né,
que realmente, quando existe esse entendimento de ajuste de carga, ele não chega a ser comprometedor, não. Né? Essa semana eu tive uma satisfação muito grande, que é uma fazenda aqui em beira de Rio Pardo, né? Tradicionalmente é uma região que a gente sabe que se seca muito, né? E essa fazenda, ela está no 3º ano de estação de monta. O primeiro ano, o produtor ele queria usar um sêmen que ele ganhou na compra de reprodutor, né? Porque ele ia precisar comprar touros novos. Ele falou: Thiago, eu não vou investir em touro, porque eu tenho esse sêmen aqui, você faz um IATF para mim. Ele gostou muito do resultado e queria repetir a dose no outro ano, na outra estação, né? Aí ele comprou mais sêmen e fez uma estação, fez 3 lotes, né, de ATF. Ele tinha feito 2 lotes no ano anterior. No outro ano ele já fez 3. O resultado foi muito bom. Foi muito bom, ele ficou muito satisfeito. E quando foi esse ano, eu lancei o desafio para ele. Eu falei: ó, vamos fazer só IATF esse ano. E a gente comparar o seu desempenho com o ano anterior. Né? O ano anterior ele fez 3 IATFs e um repasse com touro. E ele fechou a estação de monta em 130 dias de estação de duração. No segundo estação de monta dele, ele fechou com 87% de prenhez. Quantos animais? O ano anterior ele tinha 280 matrizes, aproximadamente, né? Esse ano aí ele comprou a ideia, ele já estava com 344 matrizes e a gente fez 4 lotes de ATF, né? O primeiro lote de ATF para o último lote foi 126 dias de duração. Então a estação de monta dele, como não teve repasse com touro, ela durou 126 dias, né? E é engraçado que a fertilidade do gado, ela vai decaindo do lote para o lote, né? Então as vacas mais férteis, elas parem primeiro, entram na reprodução primeiro e respondem melhor, né? Por serem mais precoces, mais férteis. E a tendência é que os resultados da IATF ela vem caindo. E na terça-feira eu fiz o diagnóstico de gestação do último lote dele, só tinha sobrado 61 vacas vazias, de 344. Deu 71% de prenhez, 70% de prenhez. Né? Deu 43 vacas prenhas de 61. Então foi um resultado assim Fantástico. Estrondoso. E o índice final dele, sem repasse de touro, quase 95% de prenhez. Deu 94,78, se eu não estou enganado. Fantástico. Ele teve 20 animais vazios na estação, né? Duas vacas chegaram a morrer durante a estação, depois de inseminadas, né? Acidente com cobra ou alguma coisa assim do tipo. E uma vaca dessa era de leite, né? Que ficou vazia. E eu contabilizei ela dentro da estação, né? Então ele ficou lá de 344 matrizes com 17 para descartar, né? Rapaz, ó, recai numa situação talvez até difícil, porque no final da estação, os animais vazios, a gente geralmente conduz para venda. Isso. E compõe a receita final. Tem uma importância muito E grande. tem um peso muito grande, Tem um né? peso, algo próximo aí de seus 45% a 50%. E nesse caso, que assim, a reprodução foi muito boa. Foi assim, superou muito, né? Então, Na verdade, existe um ótimo zootécnico e um ótimo econômico, né? Existe isso, né? É aquilo Né? que eu falo. É aquilo que eu falo. Quando a gente está com uma pressão de seleção muito grande, eu tive um índice de 95% de minha fazenda, por que não descartar 10% prenhe? E qual seria o descarte desses 10%? Desmama de bezerro. Você emprenhou 95% de suas matrizes. Teve um resultado assustador, né? Estrondoso dentro da estação de monta. Né? Por que você não pegar 10% de vaca prenha que desmamaram os piores bezerros e tirar? Né? Então isso é pressão de seleção. Né? E isso também, aí entra na questão que você falou do impacto econômico. Né? Você está fazendo seleção, você está tirando as vacas que desmamaram os piores bezerros, no outro ano você já vai ter desempenho médio maior por ter tirado esses animais, né? E está fazendo caixa, né? Então é pressão de seleção com receita. É que a produtividade é um excelente servo, péssimo patrão. Se você for só olhar pela questão de produtividade, se você tiver 100% de prenhez, um exemplo, é difícil, impossível, mas 100% de prenhez numa propriedade, você não vai ter descarte de matriz. Exatamente. Aí você vai diminuir 40% de sua receita. E tipo assim, hoje também você tem uma oportunidade, aqui pelo menos na região, de negócio, que é justamente você vender a vaca, uma novilha prenha, que tem um valor agregado muito maior, inclusive, do que carne.
Isso tem um valor de mercado também que tem que ser levado em consideração. Né? Com certeza, com certeza. E quem tem condição de fazer retenção de todas as fêmeas da safra, né? Claro que você não, se o seu rebanho está estabilizado, você não vai incorporar elas como matriz, né? Então hoje é um grande negócio você pegar, emprenhar uma parte delas e destinar para o mercado, né? Você está fazendo receita, né? E essas vacas que desmamam o bezerro mais leve, é interessante a gente frisar que possivelmente são vacas até mais pesadas. Elas direcionam os nutrientes para armazenar carne, não produzir leite. É impressionante como, via de regra, é isso aí, né? As vacas que desmamam bezerros leves, na maioria são vacas que eu chamo de egoísta. Né? Ela tá lá, aquele mundo de vaca, a vaca mais bonita do curral, normalmente. Né? O que é as vacas mais bonitas, né? Quando você vai olhar lá, ela não tem um bezerro lá de nem 35% de relação ao peso dela, né? Então, isso aí é uma verdade, né? A gente precisa identificar esses animais, né? Porque esses animais, eles não são os mais eficientes dentro da fazenda, né? Eles não são mais. E assim, ó, é interessante também que tudo isso está correlacionado à estação de monta. Com certeza. Não tem como hoje trabalhar com gado de corte, hoje, se não por meio de estação de monta. Eu costumo falar, eu não toco nem no assunto de ATS e não tocar no assunto de estação de monta. Entendeu? Então não vem falar comigo sobre ATF, sendo que você não concorda com a estação de monta, porque aí pra mim já é uma coisa em gado de corte que não tem sentido, entendeu? A não ser que seja um caso específico de uma oportunidade de negócio, o cara pegou um nicho de mercado momentâneo ali, como hoje a retenção de fêmea está muito alta, e ele tem lá a novilha que ele matava e quer emprenhar, tudo bem. Né? Mas o criador, o produtor de bezerro, não dá para... É primordial, né? A gente tem falado bastante dos animais de corte, mas aí voltando lá naquela questão do desenvolvimento do mercado, do crescimento em relação a corte e leite, como não é comparação não, mas é só para trazer. Quem é que, na sua visão, tem avançado mais? Eu trouxe esse número aqui, né? Isso é interessante, né? Como eu falei para vocês, tem quase 81 milhões de matrizes no Brasil em idade reprodutiva, né? O corte ele representa um pouco mais de 61 milhões dessas matrizes. E o leite um pouco mais de 19 milhões, né? E assim, aí, claro que a IATF em gado de corte seria muito mais volumosa, né? São 16 milhões de doses vendidas, né, para o gado de corte, contra um pouco mais de 5 milhões para o gado de leite. E a proporção de vacas inseminadas no corte ela está em 22,2% hoje no Brasil. E o leite em 10,7%. Né? Então, apesar do número de leite seminal, ainda se insemina menos vaca de leite hoje do que vaca de corte. O que deve a isso aí? Questão de facilidade. Né? Com a estação de monta, você tem um período pré-determinado ali, você consegue se programar melhor. E os resultados de quem faz a IATF em gado de corte, ele é muito superior a quem faz estação de monta sem inseminação. Né? E o gado de leite ele tem uma particularidade. Ele está na rotina de curral todos os dias. Né? Então existe ainda muita inseminação. Por que a IATF ela é usada menos no gado de leite? Porque tem muita inseminação ainda com cio natural, né? Com observação de cio. Então, essa deve ser um dos motivos que a inseminação, a IATF em gado de leite, não atingiu ainda os patamares de gado de corte, apesar de estar sendo muito usada, né? E hoje no Brasil, a gente teve um crescimento gigantesco na inseminação artificial, né? A gente saiu aí de um pouco menos de 15% de vaca inseminada e hoje a gente está com 19,4% de matriz inseminada entre leite e corte, né? E a Bahia, ela tá atrás dessa média Brasil, né? A gente só insemina 14,4% das nossas vacas. Então nós técnicos, a gente precisa muito fomentar o melhoramento genético na região para a gente melhorar a realidade nossa a nível de rebanho, né? A gente está inseminando pouco na Bahia. É um mercado muito amplo ainda, né? Para ser explorado. Tem muito mercado ainda, né? Eu, 10 anos de formado, eu peguei o boom da inseminação aí nos últimos 3 anos, né? Essa questão também de aproveitamento de área, o gado de corte, ele proporciona muito isso. Apesar
de áreas extensas, às vezes até interfere um pouco nessa expansão da inseminação, do processo de inseminação. Tem gente que solta para lá e pega o que por acaso produzir. Não tem um controle zootécnico, não tá A gente sabe que essa pecuária ainda existe, né? Mas graças a Deus a gente vem numa mudança, e uma mudança a passos largos, né? A coisa tem melhorado muito, porque a técnica hoje ela simplificou muito, né? É mais acessível. Você tem profissionais hoje praticamente em todos os lugares do Brasil, os capacitados a estar realizando esse trabalho. Então hoje usar ou não é só uma opção do produtor, né? O custo do bezerro produzido, entendeu? É muito viável. Às vezes é menor um pouco do que o touro, né? A depender do preço do touro também que se adquire, né? Mas ele é muito competitivo. O custo do bezerro produzido hoje, essa fazenda que eu citei os dados mesmo aí da estação, ela fechou com um custo de prenhez de R$ 120, incluindo mão de obra, sêmen e hormônio, né? Quanto representa aí R$ 120 hoje num custo de um bezerro, né? Eu fiz uma conta, eu cheguei em 6%. Uma prenhez hoje, ela custa 6% de um valor de um bezerro. Então, o que é mais atrativo na atividade de cria? Prenhez de inseminação, né? Prenhez de inseminação, animal de desempenho melhor, né? Todos os benefícios que a inseminação traz. O que é mais competitivo que isso, né? O que é mais atrativo para a atividade de cria que isso? Não falando mal dos touros, a gente vê De forma nenhuma. A gente vê muito cálculo em relação à questão de touro de repasse, mas uma vez que você alcança um certo nível de tecnificação na IATF, de aplicação dessas técnicas, o filho do touro se torna muito caro. Um touro hoje bom é em torno de 17, 18 mil reais. Médio. Assim, inicial, né? Que você vai ter tudo quanto é preço. Mas aí para você ter, por exemplo, um filho de touro de 10% do rebanho, fica muito caro. O que acontece, Dó? Eu falei que o custo do bezerro estava próximo do bezerro de inseminação para o bezerro de touro, pensando num cenário de uma fazenda que não usa inseminação, usa só touro, e uma fazenda que usa inseminação, seja com um touro de repasse ou não, né? Então, a partir do momento que você faz uma inseminação em cada matriz, o custo do bezerro produzido naquele touro já naturalmente já aumenta, né? É isso que eu estou dizendo. Porque não dá para você diminuir a proporção de touro, né? Porque as vacas que não emprenham, elas retornam cio de maneira muito sincronizada, né? Normalmente esse cio de retorno ele se concentra de 18 a 23 dias após a inseminação. Então, se você diminui a proporção de touro, você acaba prejudicando também a cobertura né, desse cio de retorno. Então, Thiago, e o que é, por exemplo, pensando hoje nessa proporção de touro hoje, porque assim, a gente tem várias discussões. Tem gente que fala 25, tem gente que fala 50. Hoje, o que você tem visto mais em relação a isso? Porque assim, ainda é uma realidade na nossa região. Para monta natural, eu sempre recomendo 1 para 25. 1 para 25. 1 para 25. Na IATF, 1 para 50. O que você acha? Eu uso o mesmo 1 para 25. Porque se você pensar em 100 vacas, né? Se você faz uma inseminação no lote de 100 vacas, você trabalhando com a média nacional hoje de 50%, você tem 50 prenhas. E você tem aí talvez 40 vacas, 35 vacas voltando cio num curto intervalo de tempo. E junto. Então, se eu boto um touro para 25, né? São 2 touros para repassar 35 a 40 vacas no intervalo de 6 dias. Né? Então, a capacidade desses animais cobrir uma quantidade de matriz maior, ela fica muito diminuída, né? Do que eu ter os 4 touros, né? Que dentro do lote seria 1 para 25. Então, na IATF, eu não costumo mexer em relação de proporção de touro. Eu trabalho com os mesmos 1 para 25. Justo em função desse cio de retorno, ele ser muito concentrado durante o período, né? Pô, Thiago, indo pro leite, desde quando você começou a mexer no leite com a gente, foi de grande, assim, importância até pro nosso controle. Controle das vacas, pro nossos índices, pro nosso trabalho, até facilitou bastante. Hoje, numa fazenda que trabalha com IATF no leite, a taxa de concepção dela vai de qual porcentagem, assim, mais ou menos, para se considerar... Fazendas de leite hoje, 30, 35% de prenhez, média, né, nacional. Então, A gente tem, claro, tem fazenda, tudo está muito ligado a desempenho. Em média nacional, você vai ter lá aquela fazenda de 10%, você vai ter aquela fazenda de 80%. Exatamente. Você vai ter as loucuras. Está muito né? ligado ao nível de investimento, de tecnologia usada, de né? nutrição também, entendeu? Com certeza. Do animal também e tal. Com Porque certeza. também aqui, uma
A gente até comentou esses dias. O desafio da primípara é muito grande. Muito mais difícil. Então, quando você tem uma primípara também no leite, ela Com certeza. É Ainda mais complicado. quando uma vaca de média produção, né? Isso aí impacta muito, né? é. E o período de anestro, o que é o anestro? O anestro é o período que a vaca fica sem apresentar cio após o parto, e é chamado de anestro, né? Então, qual o grande gargalo do leite aí? O período de anestro das vacas de leite ele é mais longo, né? Ele costuma ser mais longo. Quando você está falando de primípara, isso aí tem um efeito dobrado, talvez, né? Sim. Então, Agora, Thiago, Mas na primípara, só para fechar a ideia Tranquilo. da primípara aqui. Na primípara, o período de análise, você acredita que dure, se é interessante para a gente começar a trabalhar com IATF, continua os 35 dias? o pós-parto, sempre. Não muda. Não muda, não muda. E quanto mais cedo você trabalhar ela, melhor. Porque o que acontece? Por melhor que seja a nutrição, a primípara ela vai perder peso. Ela vai perder condição corporal, né? É um desafio muito grande para ela. É o primeiro parto, é a primeira lactação dela, ela está crescendo ainda. Então, com a nutrição boa ou não, ela tende a sentir, né? E ter um período de anestro mais longo. Então, quanto mais próximo você está Mais trabalhando próximo ao essa parto, vaca, sim. mais próximo ao parto você está trabalhando ela, melhor. Porque você está pegando ela, às vezes, com a reserva de corporal melhor, ela está com o score da condição corporal melhor, e ela também não atingiu o pico de lactação, né? Quando chega de 60 a 90 dias aí, que ela atinge o pico de lactação, para você emprenhar ela, fica muito mais difícil, né? Uhum. Porque ela começa a consumir muita reserva, né? Reserva energética, que é importante para a Mas reprodução. aí deixa eu fazer o papel aqui do advogado diabo. Aí nesse caso você inseminou ela mais ou menos ali próximo dos 60 dias. Dos 40 e poucos, 60 dias. Quando ela atingiu o pico de lactação, lá perto dos 90 dias. 60. Não, entre os 60 e 90 dias, né? Nesse período. Antes disso você inseminou ela. Você não corre o risco de, por exemplo, ter um aborto por conta do Não, não tem nada que mostre que pico de lactação aumente a incidência de aborto, não. De jeito nenhum. Esse fato aí, ele não é verdade, não. Não, porque o pessoal já me falaram isso quando eu comentei do protocolo que a gente usa aqui. Ele falou, não, eu espero vir um cio natural e tal, não sei o quê. Depois do cio natural, se eu perder, aí eu protocolo. Eu falei assim, Aí você devia ter perguntado, quando é normal o primeiro cio? lá perde 80 Qual a dias. idade é o primeiro serviço, né? Lá perde Se 80 for de 80 dias, é excelente a fazenda dele. É excelente esse número aí. A maioria das fazendas aí, que não usa IATF, a idade é o primeiro serviço, passa de 180 dias. Acaba perdendo muito tempo, né? Né? Então a vaca vai dar um bezerro a cada ano e meio aí, ou a cada 2 anos. Né? Sim. Nessa realidade aí de idade ao primeiro serviço, agora lembrando que o primeiro serviço você não vai emprenhar todas as vacas, né? A vaca que não emprenhar, ela vai voltar a cio 21 dias depois. Então já sai de 80 para mais de 100. Se ela não emprenhar de novo, já vai para mais 21 Você dias. vê como a nutrição está muito ligada a essa questão da reprodução. Logo no início do ano a gente teve um probleminha com a nutrição. Da seca e tudo mais, aquela estiagemzinha que a gente teve. E a gente teve que fazer um ajuste. A gente rapidamente recorreu ao ajuste. A gente teve um protocolo que teve um baixo índice, abaixo de 40% no gado de leite. E aí quando a gente corrigiu essa nutrição, corrigiu a ração e tudo mais, melhorou um pouco mais a ração, entrou com a nutrição um pouco mais pesada, mais pouquinha coisa, não mexeu no custo que a gente investe nela, né? Mas a gente saiu desses um pouco abaixo de 40%, 37%, 38% e foi para 50%. Foi assim, E uma foi velocidade incrível. De um lote pro outro. de um diagnóstico de um de diagnóstico. 40 dias, pô. É. Entendeu? Um período de Esse é o impacto da nutrição, né? E assim, só voltando a responder aquela pergunta lá, eu duvido que a maioria das fazendas do Brasil hoje tem a idade da primeira inseminação aos 80 dias. Às vezes o cara não tem nem esse número, ele deu uma tacada, né? Porque na verdade o período anestro, ele é muito mais longo, né? Ele é muito mais longo. Fazendas mais ajustadas, ela tende a ser realmente mais curta. Mas quando a gente fala de média, ele é muito mais longo que isso aí. E a IATF no gado de leite ela é extremamente importante para você antecipar a idade ao primeiro serviço. Né? Ô, Thiago, falando um pouquinho agora sobre reprodução de novilha. Estou polarizando um pouquinho aqui, mas é porque a gente entrou numa veia que, assim, a gente ouve muita pergunta do pessoal, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Falando de IATF, por exemplo, em novilhas. A gente tem um conceito aqui na região de 300 kg, protocolo, pico pau e faz. Mas uma coisa que a gente sempre vê aqui é a questão da avaliação
corporal do animal, porque muitas vezes o animal atinge 300 quilos, mas é um animal que está magro, está descarnado, ele está alto. Dependendo do biotipo do animal, né? Mas tem gente ainda que insiste na ideia dos 300 quilos em semina. Que na verdade é o seguinte, novilha, quando a gente fala, principalmente esse peso aí é para matriz zebuína, né? Né? Para gado taurino até menos, a F1, a cruzada aí, tá entrando até com 260, 270 quilos aí, ela tá entrando em reprodução, né? Mas vamos pensar em novilha Nelore, 300 quilos é o que a gente chama de puberdade zootécnica, né? Ela tem peso para entrar em reprodução. Só que isso aí não me diz tudo, né? A questão que você falou de acabamento, ela é extremamente importante. A gente sabe que a deposição de gordura subcutânea, ela tem um fator muito importante no start do primeiro cio, né? Então, animais que depositam gordura, animais mais bem acabados, eles são mais precoces na parte sexual também. Então, isso é importante ser avaliado. Mas o que é mais importante também? É você saber que os 300 quilos não significa que sua novilha está pronta para emprenhar. Né? Existe a puberdade zootécnica e existe a puberdade fisiológica, que é a maturidade reprodutiva desse animal. E isso impacta diretamente no resultado. Só se descobre isso através de uma avaliação. Isso aí é feito através de avaliação ginecológica, né? A gente avalia o animal, a parte uterina, a parte ovariana de desenvolvimento e vê se esse animal tem condição ou não de ir para o primeiro IATF, né? Para a primeira inseminação. Os animais que não têm condição, que não atingiram a puberdade ainda, os animais que não estão maduros sexualmente, a gente faz um protocolo de indução de puberdade, né, um protocolo hormonal também, e faz com que esses animais, né, entrem em puberdade e passam pelo amadurecimento para poder ser inseminado. Né? A resposta ao protocolo de indução de puberdade ela é muito variável. Né? Sim. Você tem fazendas com índice acima de 85% de resposta e tem fazendas que não tem 30% de resposta. Isso está ligado a diversos fatores, né? Genético, nutricional. Mas aí recai naquela questão do melhoramento genético do rebanho. Totalmente. Você vai querer esse animal se reproduzindo, trazendo esse tipo de genética para dentro do rebanho. Você faz um desafio de puberdade nele. Ele não respondeu, a faca tem que ser afiada nesse caso. Exatamente. Eu não costumo, por exemplo, eu peguei lá 100 novilhas. Tava lá 20% de novilhas púberes, né? 20% de novilhas prontas para entrar na IATF. Né? Eu fiz um protocolo de indução de puberdade nas outras que estavam pré-púberes. Eu só faço IATF em um lote todo se eu tiver respostas à indução de puberdade acima de 80%. Porque mesmo eu fazendo nas que não responderam, eu não comprometo o resultado médio. Né? Agora, se eu tenho uma baixa resposta, eu tive 40% de resposta e faço IATF do lote todo, eu vou ter impacto no resultado da IATF. Né? Porque as que não amadureceram vão ter uma baixa concepção. E recaindo naquela ideia do descarte. Hoje aqui a gente conversou bastante nesse último mês sobre essa questão do descarte. Esse ano realmente a gente vai passar mesmo, vai ser fiel, assim. Porque ano passado a gente ainda teve um pouco do perdão, né? Do perdão, né? E que acaba que, na verdade, o perdão é perdão pra vaca e cacete pra gente, para o produtor. Porque o animal tá gordo, o animal já poderia ter virado receita, não virou receita, e você fica naquele sentimentalismo, muitas vezes, que não gera. Eu sempre repito essa frase e acaba que muitas vezes eu fujo dessa, que é o seguinte, isso aqui é uma atividade econômica, tem que dar lucro. E muitas vezes a gente esquece que realmente o descarte é parte do lucro. Vamos dizer, como ele falou, entre 45% e 50% da receita da propriedade de gado de corte está nisso daí. Né? E aí, o que você tem visto, assim, as pessoas, o que você tem achado, assim? Você acha que realmente a gente pode continuar fazendo um descarte um pouco mais agressivo, assim, tipo, não emprenhou de fato, tchau? Ou você acha que tem que ter uma maleabilidade? Dó, eu sou muito rigoroso com o descarte, principalmente em fazendas que tá com a estação de monta ajustada. Eu acho que o descarte deve ser 100% do rebanho, entendeu? Do rebanho que falhou, as matrizes que falharam. Eu não costumo dar chance, porque você dá chance à vaca de fertilidade ruim, é só você adiar o problema. É adiar a resolução do problema. Você fala, não vou resolver isso aqui não, deixa eu resolver ele mais na frente. Porque a vaca que falha agora, a maioria delas elas vão falhar lá na frente. Né? Quando você está em ajuste de estação de monta, né? Você teve animais que não tiveram chance de ser inseminados, porque pariu fora de época.
você teve primíparas lá que só teve uma chance de emprenhar e não emprenhou. Quando você está em ajuste, eu costumo dar perdão a esses animais, né? E aí eu pego ele e jogo para dentro da estação, Da próxima. né? Ele vai entrar no período já do início da estação, então ele vai ter todo o tempo suficiente para poder emprenhar. E aí quem falhar lá na frente, no ano seguinte, quem falhar já é descarte, né? Mas quando uma fazenda ela tá com estação de monta ajustada, é descarte. A vaca que vazio, a vaca que der vazia, ela vira bife. Tá certo. Vira churrasco. Isso daí. Porque eu acho que não existe evolução reprodutiva se você não fizer esse trabalho de seleção, de limpeza dentro da fazenda, né? Porque a fêmea de fertilidade ruim, ela deixa também descendentes de fertilidade ruim. Aí agora, E você diminui média do rebanho. e nessa mesma linha de pensamento sobre o gado de leite. Porque a gente tem animais aqui que a gente até... Os sistemas hoje possibilitam muito isso, né, velho? Você fazer essa seleção, você, por exemplo... quantas Filtro. inseminações eu fiz nesse animal e tal. Porque gado de leite a gente é muito mais maleável nisso, né? Porque, no caso nosso mesmo aqui, a gente inicia protocolo basicamente toda semana. Você tem 4 animais que estão acima dos 35 dias, como recomendação sua, protocolo. Então, toda semana, segunda-feira, a gente puxa quem tá. Pós-passo maior igual 35 dias, já entra no Tchau. protocolo. Entendeu? No dia lá, tchau. Vamos, traz elas aqui, vamos começar um protocolo nelas. Pode ter 4, pode ter 5, pode ter 10, pode ter 20, o que tiver. E aí, Thiago, a gente percebeu o seguinte, a gente tem alguns animais que a gente foi para 7 inseminações, não quer dizer que 7 protocolos, 7 inseminações. Uhum. De retorno de cio. Cio natural. E tal, pronto. Um animal desse, de 7 inseminações, num gado de leite, um animal de média produção lá, de seus 15 litros de leite e tal, 15 quilos, né, média. O que você falaria numa situação dessa? Gado de leite, a gente costuma ser um pouco mais maleável, né? Porque a realidade das fazendas, né? Às vezes a disponibilidade de reposição, ela não é fácil, entendeu? Então você descartar um animal assim, porque falhou na reprodução, dentro de um período, é muito complicado, né? Às vezes tem produtor que não pode fazer esse descarte. O que eu costumo fazer no gado de leite é primeiro identificar a causa dela não emprenhar. Qual o motivo que essa vaca não está emprenhando? A maioria das vezes é ordem nutricional no gado de leite. A vaca não está comendo bem, não adianta você fazer protocolo nela e um atrás do outro, ela não vai emprenhar mesmo. Vai responder. Enquanto ela não começar a ganhar peso e recuperar a reserva, ela não vai emprenhar, né? Então a culpa nesse caso aí não é da vaca. A culpa é do manejo, né? Vamos em outra situação. A vaca teve uma retenção de placenta, entendeu? E depois desenvolveu uma metrite. Às vezes é uma metrite subclínica, você não vê muco sujo, você não vê nada. E ela sempre está inseminando, ela tem um retorno de cio normal, que é um intervalo entre 21 dias, e você está inseminando e essa vaca não emprenha. Então, será que essa vaca também não tem uma metrite? Então é preciso levantar essa consideração também. Tem metrite. O que eu tenho feito nas fazendas? Vaca que retornou cio pela terceira vez, de maneira instantânea você já faz uma lavagem uterina. Usa um antibiótico específico, né? Já faz essa lavagem e aí você, após o próximo cio, você bota ela em serviço novamente e aí vamos ver a resposta dela, né? Então é muito importante, às vezes um cisto ovariano, né? É tratável. Se não tem condição de descartar o animal, ele é tratável, ele pode apresentar uma resposta satisfatória ao tratamento também. Então, o descarte de leite, eu não costumo fazer no mesmo critério que eu uso no gado de corte. Até porque fazenda de leite não tem estação de monta, né? Apesar de alguns lugares até existir. Mas na maioria, na média, não existe estação de monta e gado de leite. Então, a reprodução o ano todo. Você precisa ter vaca parindo o ano todo, você ter média de produção o ano todo, né? Então, eu sou muito frio na hora de avaliar. Agora você pegou vaca madura, entendeu? Que já você já fez tratamento de metrite. A vaca tá tudo certinho, os intervalos de cio dela tá correto. Essa vaca, ela tá realmente falhando na reprodução e deve ser descartada, entendeu? Aí você pode até dar chance ao touro. Botar essa vaca com o touro para ver se... Eu costumo fazer 3 inseminações na vaca de leite, né? Na quarta eu já começo a botar touro. Né? E se ela começar a falhar com touro, você já tratou para metrite, já fez uma infusão uterina nela e ela continua sem responder, aí naturalmente essa vaca vai para o descarte, né? Não tem como
Dá mais chance para o bichinho. É. E também porque alta produção, às vezes, o desafio da reprodução. Mas o grande problema, Júlio, eu vou te falar, o grande problema da reprodução em gado de leite e gado de corte também é a nutrição. Entendeu? Às vezes a gente culpa a vaca e às vezes a culpa é nossa, né? Que não tá dando condição dessa vaca responder também, né? Graças a Deus, o nosso rebanho aqui hoje tem alta taxa em animais em serviço, de prenha, inseminada, em protocolos. É isso aí. Graças a Deus a gente está... Os animais, vocês adotaram uma rotina reprodutiva, né? Exato. E eu sempre falo com o cliente, eu falo, ó, adota uma rotina reprodutiva. Não espera a vaca dar cio sozinha, não. Entendeu? Se o seu rebanho é pequeno, faça uma vez por mês um protocolo. Se você tem mais vacas, faça 15 dias. Tem fazendas que é preciso fazer uma vez por semana protocolo. Tem fazendas que é 2, 3 lotes por semana, entendeu? Tem um fator interessante que assim, a gente tem observado mais recente, que é a secagem de vacas. A gente tem aumentado muito as vacas secando por gestação. E, assim, 60 dias antes de entrar em lactação novamente. Né? Exatamente. O que antes não era tão comum. Vaca secava porque a lactação... Ela encerrava de maneira espontânea, né? Exato. Outra observação é o número de vacas que a gente tinha semanal para fazer o protocolo, entendeu? Para puxar. Tinha vaca que... Agora não, agora a gente só tá fazendo com vaca com 35 vaca parida. Vaca parida. Geralmente são as que estão nos primeiros lotes, primeiro e segundo lote. Isso. É. E assim, você tocou num ponto muito importante ali. Porque é o seguinte, cara. Se você não estabelece rotina, não tem como você ter eficiência, entendeu? Rapaz, se você não faz IATF em gado de leite, você pode ter vaca que vai dar cio lá com 6 meses e vai emprenhar nesse período, entendeu? Então eu sempre falei para os meus clientes de leite, adote rotina. Não importa qual é o seu volume, adote rotina. Se você tiver uma vaca num mês para fazer, faça de uma vaca. Entendeu? Faça de uma vaca porque você está antecipando o primeiro serviço dela, você está ativando a parte reprodutiva dela, e isso ao longo prazo, a médio e longo prazo, o impacto é muito grande. Né? Vocês saíram aqui de um cenário de quantas vacas, percentual de vaca em lactação de vocês em relação à vaca solteira, vaca seca, deve ter mudado de maneira absurda. Né? Muda. E se você só consegue isso se você intensificar a parte reprodutiva. A gente, para organizar isso, teve semanas que a gente fez protocolo segunda e quinta. E 2 vezes na semana para chegar junto e para chegar hoje nesse patamar que a gente está chegando. Nessa questão, voltando lá para o descarte, ou para tentar melhorar o rebanho, aquelas vacas que a gente identifica, vacas leiteiras, né? Identifica que a lactação é mais curta, esses animais, ao longo do tempo, a gente vai conduzindo eles para o comércio. Não significa que esse animal foi ruim para mim, que é ruim para você. Nosso sistema hoje trabalha sem a presença do bezerro. E em alguns animais, não aceita isso muito bem. A gente vende animal bom, vende animal que está carregando uma genética boa ali no ventre, né? Que geralmente a gente vende prenha. Quando não se vende prenha, vende já para abate. Não é o caso. Mas a gente consegue elevar a taxa de animais em ordenha quando associa o percentual à vaca seca. Esse descarte também ajuda a gente bastante. E isso é seleção, né? Isso é o trabalho de seleção. Entendeu? E quando a gente faz esse trabalho de seleção e disponibiliza esses animais que não se enquadram para o comércio, não é que a gente está vendendo um ruim. É porque para o seu sistema de produção, esse animal não se adaptou. Pro de outro produtor, ela pode ser top. Entendeu? Às vezes essa vai pra fazenda que o cara tem uma ordenha manual, o produtor tem uma ordenha manual lá. Às vezes é um estouro de vaca pra ele lá com bezerro ao pé, entendeu? Então, é o que eu falo, não existe animal bom ou ruim. Existe animal adequado ou não adequado ao sistema de produção. Isso aí. Né? Sempre que eu vou falar de genética, de melhoramento genético, eu falo, qual o seu objetivo? Qual é o seu plano genético? Qual o seu objetivo de produção? Né? Às vezes o cara quer tirar aqui em Tapetinga leite de vaca holandesa. Vai dar certo? Não. A gente não está numa região de grão. A gente está numa região de umidade alta. Entendeu? Esse animal nunca vai ser um bom produtor. Alto índice de endo e ectoparasitas, né? Entendeu? Temperatura alta.
Temperatura com umidade, associada a umidade alta para vaca de leite, ela é muito deletéria, né? Muito. Então a gente tem animais mais adequados ao sistema de produção da nossa realidade aqui. A pasto. O holandês A pasto ou mais intensificado, independente. Eu acho que até o holandês aqui, ele intensificado, ele vai sofrer. Entendeu? Porque você controlar a temperatura para animal é caro. Não é barato, Não, é né? muito caro. Não é barato. São Você botar ali um sistemas compost bar, um freestyle ali, e você fazer controle de temperatura para botar a vaca na zona de conforto, é inviável, Quando né? a gente teve lá no Ceará, a gente conheceu o sistema, que o gado era bem chegado no holandês, e era o dia inteiro, os ventiladores ligando e tal, entendeu? E o que acontece? Esses lugares vai muito bem também, que às vezes a umidade é muito baixa. É. O Nordeste, o interior do Nordeste aí, o gado leiteiro mais apurado, ele vai muito bem. Por que ele vai muito bem? Porque a umidade relativa do ar ela é mais baixa. A sensibilidade. O animal térmica- troca calor melhor, né? A umidade alta faz com que o animal troque calor de maneira mais ineficiente, né? E compromete a produtividade desse animal. Por isso que nas regiões de clima mais seco, vaca de leite mais apurada, um grau de sangue mais apurado, ela vai muito bem e produz muito bem, né? Então é o que eu falo, é um modelo animal para o sistema o sistema de produção da sua região, do seu lugar. Cada um tem uma realidade, né? Tem que se adaptar à Exatamente. sua realidade. Eu sempre falo assim, porque a gente tem um sistema de pressão de inseminação muito forte. A gente faz uma inseminação no gado de leite realmente, sim, pesado. E tem pessoas, eu já vendi gado aqui, o cara fala, a vaca é excelente, chegou aqui na primeira inseminou, na primeira emprenhou. Eu falei, foi mesmo, foi touro. Aqui a gente não usa touro, né? Então tem essa diferença, né? Depende do objetivo, depende daquilo que você quer. Eu sempre falo assim, a conta você tem que fazer de trás para frente. Onde você quer chegar aqui, pronto, agora pra você chegar aqui, qual é o passo antes, 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 até você chegar no que você tem hoje e você trilhar esse caminho, né? Com certeza. Cada fazenda é uma realidade, cada fazenda ela tem uma conta, né? Então eu nunca comparo a fazenda de Doval com a de outro, né? Cada um dentro de sua realidade, né? Você tem que fazer uma comparação Produtiva, interna, né? econômica. Ô Thiago, e na venda de sêmen? Eu acho que muito produtor chega com você até com dúvida em saber o touro que vai utilizar na vaca, na novilha. Isso aí você dá essa orientação, você pergunta pro produtor qual é o tipo do gado que ele... Júlio, e você fez uma pergunta extremamente importante. O direcionamento genético que você dá ao produtor, ele é muito importante. Porque o sêmen que a gente vende para esse produtor vai ser a futura matriz dele, no leite ou no corte. Então a gente precisa direcionar esse produtor a animais que sejam adequados para o sistema de produção dele, né? Isso aí é planejamento genético. Não adianta eu lhe entregar um catálogo aqui pro produtor, falar, abre aí, escolhe o que você quiser aí. Porque às vezes o touro que ele escolhe não é o touro adequado para o sistema de produção dele. Isso aí é o mais bonito do catálogo. extremamente importante. Às vezes acontece de ser o mais bonito, mas ele é o menos eficiente para o sistema da fazenda, entendeu? Então não existe touro perfeito, né? Não existe touro perfeito. Existe touro que tem característica melhor para um sistema de produção do que outros. Essa semana eu estava até assentando um banco de dados que vai gerando, de acordo com vai inseminando, lançando, no caso a fêmea, o touro, e ao longo do tempo vai montando um banco de dados que a gente avalia que touro apresentou o melhor índice de prenhez, por exemplo, na propriedade. E aí, a partir daí, até te direciona a escolha de reprodutor. Ali, outro ponto muito importante também. A gente sabe hoje que a fertilidade de sêmen, ela é inerente ao animal, né? Ela é uma característica do indivíduo, né? Então, às vezes você tem um touro com a régua de DEP muito próxima uma da outra, né? As características muito próximas, e um touro é muito fértil na inseminação e outro não tem tanta fertilidade. Porque a fertilidade ela é uma característica individual, né? E essa identificação dos animais de fertilidade superior ela é extremamente importante. Na Alta a gente tem um programa no qual eu participo que chama de Concept Plus. É um programa de identificação de touros de alta fertilidade, né? A gente tem colegas no Brasil todo trabalhando com IATF, isso no gado de corte, né? Apesar de ter o Concept Plus leite também. Mas a gente coleta dados da estação de monta,
né? No Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Tem parceiros no Paraguai, na Bolívia, na Argentina. E aí a gente manda esse banco de dados para a matriz, né? Onde ele vai fazer uma análise bioestatística dessa informação e vai gerar um índice de fertilidade desses animais, né? Os touros que têm fertilidade acima da média, ele recebe uma chancela que é o selo Concept Plus, né? É a identificação de touros que emprenham acima da média. E isso dentro do processo produtivo é extremamente importante, né? Porque quanto mais fértil o touro, é menos dose utilizada, é mais vacas emprenhando mais cedo, né? E, consequentemente, o melhor desempenho econômico do negócio, né? Mais satisfação. Com certeza. Quem não quer um índice e nas melhor alturas, credibilidade né? para a empresa. Pelos resultados, Sem dúvida. pelos resultados das estações, dessa estação desse ano, que já está se encerrando, tem um touro assim que já se destacou nessa estação? Os touros Concept Plus, não existe o melhor e o pior, né? Eles emprenham em média de 3 a 5 pontos percentuais acima da média, né? Ponto. E a gente também todo ano trabalha com um pouco de touro jovem também, né? Porque para um touro virar Concept Plus, ele tem que ser testado. Então é importante você usar o touro jovem também. Porque o touro jovem é o futuro touro Concept Plus, né? Então a gente costuma usar touro jovem também dentro de uma proporção que não prejudique o desempenho, né? Eu costumo usar aí no máximo 30% dele dentro de um lote, né? Não passo de 30%, porque a gente não conhece a fertilidade dele, né? E se ele não for bem, o touro Concept Plus que eu usei com ele ali, ele equilibra o resultado médio, né? A partir do momento que eu começo a sentir confiança, que eu tenho um resultado de mais fazendas desse touro, isso aí me dá confiança de usar ele em mais larga escala, né? E todo ano eu faço aposta, né? Eu pego aqueles touros de lançamento ali que vão ser coletados lá durante o ano para ser usado na estação seguinte. Eu sempre tenho minhas apostas, né? Porque é importante demais a gente usar o touro jovem. Porque o touro jovem, quando a gente pensa em melhoramento genético, ele é melhor que o touro do passado. Isso é O verdade. touro do passado, que virou Concept Plus, né? Ele tem mais idade do que o touro jovem e a pressão de seleção nesse período aí, aconteceu muita coisa geneticamente. Então, o touro jovem, ele tem que ser geneticamente superior ao touro do passado, né? Senão não tem melhoramento genético. E usar esse material genético é extremamente importante, né? Sabendo usar, não tem problema nenhum, né? E lembrando que o Concept Plus, ele não é permanente. Ele é um banco de dados móvel, né? Então o animal, uma vez Concept Plus, nada garante que ele vai ser Concept Plus a vida toda produtiva dele, né? Se ele falhar e der média abaixo da média do programa, ele perde o selo. E a Alta, ela tem um trabalho muito sério com isso, que os touros que ficam na média, eles não recebem a chancela do Concept Plus, mas ficam na central, né? Eles só não tem um selo lá, Concept Plus. E os touros que têm índice abaixo da média, eles são descartados. A central pega aqui, ó, você tem aqui, chega pro dono do touro, ó, você tem 5 mil doses dele daqui, toma aqui suas 5 mil doses, se o dono não quiser também, despreza, joga fora, mas não vende mais esse animal, né? Isso aí é muito importante. O compromisso que a empresa tem com o produto que ela vende, né? Ela quer Compromisso, vender né? qualidade, ela não quer vender qualquer coisa, né? Quer construir valor, né? Isso é bacana. Porque se você vender uma qualidade, o cliente, porra, essa estação alta que deu certo, então vou continuar com ela. Exatamente. Fertilidade é uma fertilidade de touro, impacta demais, né? Então, quando você tem um touro de alta fertilidade, você consegue emprenhar mais vaca no início da estação, é mais bezerro do cedo que você tem, é mais lucro, Pô, com certeza. é mais peso a desmama, né? É mais barato. Com certeza. E assim, ó, diante desse trabalho que você realiza, tem algumas propriedades trabalhando com genética a ponto de ter o objetivo de estar comercializando tourinhos. Como é que esse comércio tem se comportado diante da crescente demanda ou do crescente desenvolvimento da inseminação artificial? Não, o mercado de touro ali, ele não vai acabar tão cedo. Apesar da inseminação estar crescendo muito, existe muita matriz ainda sem inseminar no Brasil. A gente está falando de 22% do rebanho inseminado. Tem 88%, né, de matriz. Não, 78% de matriz que não está sendo inseminada, né? E essas matrizes estão sendo cobertas com o quê? Com o touro. Então o mercado de touro, ele vai continuar ainda por muito tempo, né? E a gente tem clientes que têm trabalho específico para a produção de touros, né? Eles fazem um trabalho de melhoramento genético.
tem programas de melhoramento genético acompanhando o rebanho deles, né? Fazendo todos os índices, fazendo o processo de seleção para levar animais realmente diferenciados para o mercado de trabalho, né? Itapetinga tem muita gente fazendo isso, né? E gente muito séria, né? Trabalhando muito sério com isso aí. Ô Thiago, por essas fazendas que você roda, que é muito, o touro Shape vem crescendo bastante, né? O Shape vem, nos últimos anos ele cresceu muito no mercado nacional. Utilizamos dois touros da alta nessa estação, que é Shape. Shape. Foi o Ingo e o Print. E o Print. É. Então você acha que o Shape é o que está hoje do mercado, o touro é o Shape? Você acredita? Não, o mercado ele é muito eclético, né? Você tem o Shape, você tem o PO, né? Você tem um PO que tem a chancela do SEIP, porque o que é o SEIP? O SEIP é um certificado especial de identificação e produção, isso que significa SEIP. É o quê? É você pegar os animais, os 20% melhores da safra, identificar e dar essa chancela para ele, né? Então isso é o SEIP. Independente se seu rebanho é comercial ou é PO, você pode fazer esse trabalho de identificação desses animais, né? Basta você estar afiliado a um programa de melhoramento genético. Então, independente se é PO ou se é SEIP, o que importa é fazer um trabalho bem feito para produzir animal de qualidade. E esse trabalho de avaliação, interessante que ele é feito em condições de campo. Né? De campo. É a nossa realidade de Brasil. Quem se despontar naquelas condições, aí vai um passo à frente com certeza. A reprodução dessa genética diferenciada. Com certeza. A gente está num país tropical. A nossa produção, ela na grande maioria, ela é a pasto, né? E às vezes pasto de baixa qualidade, ambiente desafiador. E a gente precisa ter animais que tenham desempenho nesse tipo de ambiente, né? No ambiente de pasto. E sejam melhoradores, né? É o animal que não é exigente, né? Ele come um pouco e entrega muito, né? O animal é eficiente. A gente precisa desses animais, né? Independente se é PO, se é SEIP. O bom é o bom, né? O bom sempre vai ser o bom. Rapaz, o tema assim, ó, é muito amplo, a gente tem trazido muito essa questão reprodutiva, né? E de fato é importante, mas eu queria ouvir de você a questão essa supervalorização que teve nesses últimos tempos, o ciclo, como ele gira do ponto de vista que de tempos em tempos ele dá uma equilibrada, quando precisa que não vê um salto muito rápido. Como você enxerga esse mercado da valorização do gado no momento? O que acontece, Elias? Eli. Fui na do Delval. Eli, o que acontece? Quando a demanda ela é maior que a oferta, naturalmente vai haver supervalorização de um produto. O que está acontecendo no Brasil hoje? Se matou muita fêmea no passado, né? Pouca oferta de bezerro, naturalmente o preço sobe. Mas uma coisa que impactou muito no mercado, o que acontece? A velocidade da recria da engorda, ela diminuiu demais no Brasil. Antigamente se matava um boi com 5 anos, passou para 3, hoje está matando com 2 e tem gente matando com menos, né? Então a atividade de cria, ela não acompanhou a evolução que a recria e a engorda teve, né? E isso gerou um déficit de bezerro no mercado, né? Paralelo a isso, o Brasil cresceu, aumentou as exportações, né? Entrou em mais mercados, em mercados consumidores grandes como a China, né? E aconteceu que as matrizes que tinha não deu conta de abastecer esse mercado, né? A gente sabe que ele é cíclico, né? Agora, desde o ano passado, está tendo uma retenção gigantesca de fêmea, né? Todo mundo retendo fêmea, todo mundo inseminando, todo mundo querendo fazer bezerro, por causa que o bezerro, ele tá muito atrativo, né? Com isso, até o aumento do valor do protocolo dos hormônios aumentou de uma estação para outra, coisa gritante, né? Isso é inevitável, né? Até da luva que vocês usam. E tem outras coisas pelo contexto, né? A pandemia, a matéria-prima que é importada, que encareceu, né? Com certeza. Mas assim, a gente sabe que o bezerro, ele tem um ciclo, né? A partir do momento que essas fêmeas começarem a parir e desmamar bezerros, é naturalmente que a oferta de bezerros ela tende a aumentar, né? E equilibre um pouco essa procura aí, né? E associado então, e o que acontece? A atividade de cria é muito importante, você não ser um aventureiro. Quem está na atividade de cria tem que ser profissional e especialista na atividade. Porque quem colhe o fruto da oscilação do ciclo é quem está na atividade. Um cara que está retendo bezerro agora.
para a vaca parir daqui a 9 meses e ele desmamar bezerro 7 meses depois, ele pode não pegar essa valorização que o bezerro está tendo, né? A onda já vai ter quebrada. Exatamente. Aí esse cara é o primeiro a sair da atividade. Fala, cria não presta, vamos descartar, matar as vacas tudo, vamos engordar. Daí Né? a importância. A gente vê isso muito profissionalizar. acontecer, né? A gente vê isso muito acontecer. Com certeza. Eu acho que você precisa ser profissional na atividade. E assim, Independente se você cria, recria, engorda, você tem que ser eficiente, né? além desse ciclo do mercado do gado aí, tem a crescente demanda mundial por alimento. Com E assim, ó, certeza. tem países aí que é limitado geograficamente para se trabalhar esse longo período que o bovino precisa até alcançar o acabamento. Condição climática, território, né? Território. E nosso país tem um vasto potencial em se trabalhar essa atividade. A gente ainda é a roupa mais barata produzida do mundo. É. É o Brasil, por área, né? E a gente é um especialista em produzir esse animal em clima tropical a pasto, né? A gente tem extensão territorial e clima muito favorável, né? Para produzir. Então, o Brasil, e assim, a demanda mundial por alimento, ela cresce de maneira absurda. Então, às vezes, o ciclo do bezerro, que a gente fala que é de 7 em 7 anos que a roda gira, às vezes pode ter uma desconfiguração também em função disso, principalmente quando grandes mercados começam a consumir um determinado produto, como a carne, por exemplo. Né? Então, às vezes, A gente teve uma valorização grande no ano passado quando a China entrou quente aqui. entrou quente. E foi rápido. A China, ela não leva todo o boi do Brasil, existe um boi, um critério, né? Claro. Animal 2 dentes de leite, né? 24 meses, então não leva qualquer animal. Mas o que eles consomem de maneira Agressiva. muito agressiva. O que o chinês resolve comer, meu amigo, prepara, porque a gente tá falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Obviamente que são produtos diferentes, mas eu tava São vendo. 7 Brasil, meu. Eu tava- Então, é muita gente. Eu tava vendo um especialista falando essa semana que o chinês ele não tem o hábito de tomar café. Aí falou, se o chinês médio decidir, a partir de hoje o chinês médio vai tomar 1 xícara de café por dia. Não existe produção no mundo hoje suficiente de café para atender essa demanda. Ele não É tem o isso aí. costume. Aí a gente fala assim, quando eles entram no mercado, eles consomem tanto que eles inflacionam Quando muito. você pega China e Índia, a gente tá falando de quase 3 bilhões de pessoas, né? A vantagem É muita gente, né? a Índia, a proteína proveniente do boi, eles não consomem, né? Tem a questão religiosa lá do hindu, né? É. Mas o Uma parte hindu, também, né? apesar de ser uma predominância na Índia, ela não é a religião absoluta, né? Não, Então você tem um mercado consumidor também de carne bovina dentro da Índia, né? Ô, Thiago, e cruzamento industrial? Você tem feito bastante aqui na região? Quais os Nos últimos anos, menos, né? Devido dessa Retenção. dificuldade de retenção de fêmea, de reposição, né? Porque, como eu falei lá atrás, a base é a matriz zebuína, né? Então, como estava faltando muito bezerro, muita gente usando Nelore para aumentar a quantidade de matrizes dentro da fazenda, né? Então teve isso aí, mas no cruzamento eu achei ele muito válido, principalmente quando você usa ele de maneira estratégica. Sim. O que é usar ele de maneira estratégica? É usar ele de forma que não comprometa a sua reposição. Né? E você também ter muito claro o que você vai fazer com esse cruzamento. Vou vender tudo até a desmama? Não vou vender, vou reter fêmea, usar ela uma vez como matriz e depois destinar ela para o abate. Isso é uma estratégia também muito interessante, né? A gente, quando faz o cruzamento industrial, tem fazendas que as fêmeas meio-sangue Angus Nelore, elas entram em reprodução entre 12 e 14 meses. Né? 9 meses depois ela está parindo, 7 meses depois ela está desmamando, 3 meses depois ela está indo para o abate. E elas têm boa Né? habilidade materna, não tem? Excelente, a raça de Angus ela teve trabalho fortíssimo de seleção para habilidade materna. Estão usando bastante. O Cindy já é Nelore, né? O Cindy já é raça zebuína, né? Não é porque a raça onde você tem uma maior heterose, que é a potencialização de características, é quando você tem um taurino com um zebuíno, né? Porque eles estão mais distantes geneticamente do que o Cindy com o Nelore, por exemplo, né? Eles estão mais próximos, então essa heterose ela não é tão potencializada quando você cruza o taurino com o zebu, né? Então, na maioria dos cruzamentos, eu não gosto de misturar raça zebuína. Eu acho que o zebu ele deve ser trabalhado de maneira pura, né? Se você cria Nelore, Inguzerá, Cindy, né?
Eu não gosto porque depois você perde padronização, né? Quando você começa a botar zebuíno com zebuíno, você perde, o gado perde a identidade, né? Passado tempo virou meio que um gado comum, assim, né? Exatamente, vive um animal, um gado colorido que a gente chama, né? Um gado de todo jeito, né? É um SRD. Eu vi muita gente utilizando o produto desse cruzamento para transferência de embrião. São excelentes receptoras, né? A matriz cruzada, principalmente a de Angus com Nelore, né? A Erifor com Nelore também, dá uma matriz muito leiteira e uma excelente mãe, né? Vai desmamar um produto de embrião muito pesado, né? O cruzamento, eu acho que é o seguinte, o Nelore, as doses comercializadas no Brasil hoje de Nelore, elas superaram a do Angus. Eu falo Nelore e Angus porque são as duas raças que mais vendem no Brasil, né? Ela é responsável aí por 80% do comércio de sêmen de corte. Não tem pra onde correr. Não tem como a gente não falar dessas duas raças, né? Então, tá se vendendo mais Nelore no momento, por quê? Porque o mercado tá pedindo mais Nelore. Estão se querendo fazer mais fêmea para fazer retenção, né? Agora ninguém... Aí por isso que eu falo que você tem que usar o cruzamento de maneira estratégica. Como é que vai estar o mercado daqui a 3 anos? O boi que vai morrer, que vai nascer hoje, ele vai morrer daqui a 2 anos. Né? Então como é que vai estar o mercado? O mercado vai estar querendo que tipo de animal? Então ele pode, no mercado, já estar querendo um animal cruzado daqui até lá. Então se você fizer ele de maneira racional, né, de maneira que não comprometa a sua reposição, eu sou muito favorável, né? Porque o desempenho ele é inquestionável, né? E estrategicamente falando, o que a gente faz, né? As melhores fêmeas do rebanho, né, as mais férteis, as que desmamam melhores animais, a gente usa o Nelore para fazer uma reposição de qualidade, né? Para fazer fêmeas, filhas de matriz boa, né? E os animais mais inferior do rebanho, a gente usa o cruzamento porque o efeito da heterose ele já potencializa características, né? Principalmente na parte de desempenho e a parte sexual e de vigor, né? Então a gente acaba que esses animais, a gente faz com que eles tenham um desempenho bom pela heterose, né? Bacana demais. É uma aula, né? Eu acho que isso é interessante porque a reprodução ela evoluiu muito. E obviamente que o que nós estamos falando aqui, sei lá, é uma gotazinha do que existe conhecimento por detrás disso, né? Ah, não, isso aqui é assunto para... A gente É, amanheceu o dia aqui, não dá conta. é assunto para 5 anos de faculdade, mais 3 de especialização, mais 10 anos de trabalho. E a gente, só para isso. E o bom é assim, o que acontece? A coisa é muito dinâmica e a nossa verdade ela não é absoluta, né? Não. A gente sabe a gente lida muito com ser pouco, entendeu? E eu acho que a gente tem que estar aberto a conhecimento sempre, né? Claro. Porque às vezes o que é bom, foi bom o ano passado, não é mais bom esse ano, né? Claro, com certeza. Entendeu? Às vezes tem coisa que é melhor, então acho que a gente precisa ter muita humildade para estar aprendendo sempre, né? Se atualizando. Não, é o que eu sempre falo, ó, não vai com um copo cheio não, porque Não, você tem que ir pensando Porque que você tem muito para aprender. De o preferência, aproveitamento é muito ruim. existe uma máxima que diz que se você está sentado na mesa e você não sabe quem é o mais inteligente da mesa, talvez você está sentado na mesa errada, entendeu? Assim, se você está sentado na mesa onde talvez você é o mais inteligente, pô, muda de mesa, vai com outra, porque você tem que aprender. A gente tem sempre que aprender alguma coisa, entendeu? Então, isso é a mais pura verdade. Tem que procurar conhecimento constantemente. Ele não pode parar, não. É a escola da vida, né? O mercado é amplo, né? O conhecimento não para e a gente tem que E buscar assim, constantemente. exatamente, e os profissionais estão aí, né? Os profissionais estão aí no Todo ano mercado. tem profissional. Aqui tem uma universidade que bota quantos profissionais no mercado por ano, né? Zootecnia, alunos de zootecnia, você vai em Conquista, agronomia, a UESC veterinária. Fora Então é pesquisa, muita né, gente zootecnia entrando lá, no né? mercado, entendeu? Então eu acho que a assistência técnica ela é muito acessível hoje, né? Antigamente em Itapetinga tinha um veterinário, hoje eu tenho vários colegas aí que trabalham com reprodução. Excelentes profissionais, entendeu? E que eu acho que o produtor hoje só depende dele Querer. fazer o melhor, entendeu? Só depende dele. Os profissionais estão aí. Esses profissionais que estão saindo agora, né? Ter humildade, procurar Tiago, procurar Tainá, E os que estão saindo, os que estão saindo novo agora, às vezes tem o que nos ensinar também, né? Com Às certeza. vezes uma coisa mudou lá, eu acho.
E você sabe o que é importante do recém-formado? O gás. Não tem nada melhor que um recém-formado, a vontade dele trabalhar e aprender, né? Ele vem com muita sede. Eu lembro que quando eu era recém-formado, que eu comecei a trabalhar, minha cabeça ela não descansava hora nenhuma, né? Ela fervilhava o tempo todo. Dormia Então, assim, quando eu não tava a campo trabalhando, eu tava na planilha de Excel, fazendo uma forma de alguma coisa, inventando alguma coisa, entendeu? Então, essa energia do recém-formado, ela é muito importante. E também um conhecimento novo, né? Eu acho que a gente fica muito assim, tipo, gamado de procurar um negócio quando adquirir um conhecimento novo, quando a gente... Porque assim, a gente, por mais que a gente, por exemplo, se hoje você resolver, não vou ser mais veterinário, vou mudar para outra área. Essa mesma sede de conhecimento que você teve lá atrás, de ficar fervilhando até entender aquilo, até aquilo... essa semana, tem umas 2 semanas, eu estava conversando com um homem já de 60 anos de idade. Ele falou que nessa pandemia ele aprendeu uma coisa. Eu falei, o quê? A programar. Eu falei, rapaz, que trem doido. Ele falou, com 60 anos de idade eu fui aprender a programar. Aí ele falou assim, ó, primeiro mês eu não estava entendendo nada. Segundo, eu percebi que de fato eu não estava entendendo nada. Terceiro mês eu comecei a entender a nomenclatura que o professor estava utilizando lá. Hoje eu já sei programar alguma coisa. E tipo, ele falou algo muito parecido, tipo assim, a vontade dele de aprender era tão grande que ele dormia pensando na programação. Ele acordava e quando ele percebia que ele não sabia, que ele não entendia, aquilo dava um gás. Acho que é muito parecido com o que você passou. Esse entusiasmo é o que diferencia o profissional no mercado de trabalho, né? Claro. Quem tem esse entusiasmo normalmente são os que sobressaem dentro do mercado. Porque não adianta, se você não botar paixão na atividade que você faz, você não tem resultado. Se você tiver paixão por aquilo, fez por fazer, fez porque pela família pediu qualquer tempo coisa. perdido. É tempo perdido. Você isso aí. jogou 5 anos, 10 anos, sei lá quanto. É uma vida, né? Pô. Tem que ter paixão pelo que faz. Você brincou aí antes do podcast aí, que tocou 600 vacas, eu não canso. Alguém me perguntou de quantas vacas você ensinou no dia, eu falei 500 e pouco, ele falou, cansou? Eu falei, não. Eu fui feliz da primeira até a última, né? Você pode falar assim, o corpo doeu. Não, mas você sabe o que é o cansaço que maltrata? É o mental. Né? Então, se você tem um trabalho que não tem desgaste mental, o corpo você dorme uma noite de sono bem dormido e no outro dia você tá pronto para outra. Ontem eu cheguei numa fazenda 10 horas da noite, 11 horas eu fui dormir, eu já acordei 3h30 para viajar 4h30, entendeu? E as horas de sono que eu tive foi suficiente para me pegar aí e ir de volta 450 km de estrada. E estamos aqui agora conversando. De noite tá aqui ainda conversando. E quando você tá num curral, num ambiente que o pessoal interage, gosta, tá ali uma resenha e tal, passa que você nem vê. Flui bastante. É meu playground o curral. É onde eu me divirto, né? Thiago, cara, obrigado demais aí. Não, eu que agradeço. Foi assim enriquecedor. Com certeza, vou botar sua etiquetinha do seu nome aí na cadeira. Você vai vir muito aqui ainda. Vamos. Porque quando a gente escolheu, não, vamos começar com quem? Foi unânime entre nós três. Thiago. Tem que ter Thiago. Isso dá uma responsabilidade muito grande. Né? Mas ao mesmo tempo ele é muito prazeroso isso aí também, esse reconhecimento, porque sabe que algumas sementes boas a gente plantou, né? Algumas, né? O trabalho tá sendo bem feito, né? Então, assim, é um reconhecimento do trabalho e a satisfação para mim é grande. Eu fiquei assim, porque eu nunca participei desse tipo de bate-papo assim gravado, então tem uma intimidação das câmeras, da iluminação, do ambiente, né? Mas eu fiquei muito feliz e quando você me convidou, eu não pensei 2 vezes em aceitar. Eu tava com uma semana bastante atribulada, eu cheguei praticamente vim pra cá, né? Foi, você falou. Não deu nem tempo de pintar o cabelo e fazer a barba pra sair bonito na câmera, né? Porque não deu tempo. Mas eu falei, não, só se o carro quebrar pra mim não chegar no horário, não, mas eu chego, entendeu? E eu fico muito feliz e eu acho que a ideia de vocês ela é muito boa. E contribui muito para a região, né? Porque o podcast hoje ele é acessível a todo mundo. Todo mundo hoje tem um smartphone. A maioria das pessoas tem um aplicativo de música, né? Você faz o download ali, você vai no carro dirigindo para a fazenda, vai escutando. Então ele atinge muita gente, né? Sim. E a ideia de vocês é brilhante. Vocês são pioneiros aqui, né? Na região. No setor do agronegócio. No setor do agro, sim, né?
Então vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu tenho certeza que vai ter muita gente sentando nessa cadeira aqui, contribuindo demais Com certeza. com essa ideia de vocês aí, né? E eu quero contribuir também trazendo pessoas, né? Sim. Para tratar de assuntos mais específicos. A gente tem técnicos que nos acompanham aí, que nos dão assessoria. Os técnicos também têm assessoria de outros técnicos, né? Então eu quero trazer meus professores também para sentar aqui nessa mesa, falar com vocês, falar com o ouvinte, né? Eu acho que isso só tem a somar para a Futuramente região. será ao vivo. Aí a gente vai ter interação da galera ao vivo, mas Que inicialmente nós vamos começar a gravar por questões técnicas. Claro, claro. Mas é um excelente começo. Parabéns e muito sucesso para vocês aí. A gente agradece a parceria na propriedade, agradece a parceria no podcast. E assim, ó, tem um pratinho aqui que pelo visto tá bem gostoso. Hein? Tá. Agora eu vou pedir só para cortar, né? Para na hora que a gente entrar aqui, eu vou comer muito. Então, ó, você corta aí. O negócio aí. Tô gravando o negócio, para não. A gente pede para curtir lá, dar um like, Compartilha. siga nossas redes sociais, que está aí embaixo em algum lugar, e acompanhe sempre a gente. Vai estar o Instagram de Thiago também aí, se vocês quiserem entrar em contato com o Thiago. E é isso aí. Obrigadão, Thiago. Show de bola. Valeu, Parabéns. Valeu. Deus abençoe. Boa semana de trabalho a todos aí. Tchau, Valeu, tchau. turma. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo bem?